Essa pessoa que eu vou entrevistar hoje, ela tem uma das histórias mais bonitas que eu conheço. Além de uma superação gigantesca, é um grande amigo meu de infância. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui nós vamos trazer para vocês histórias, superações e como você pode aprimorar ainda mais os seus negócios e a sua força de vontade. E o meu convidado de hoje, o nome dele já tem máximo no nome. É o Rafael. Seja muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, Rick. Muito obrigado a todas as pessoas que acompanham o podcast do Rick, o Podcast. Muito obrigado também a você que se disponibilizou a assistir, esse episódio junto com a gente. Que seja uma conversa frutuosa, que possamos contar várias histórias aí pra galera, poder dar risada também, poder refletir, enfim, se inspirar e entender que há possibilidade sempre de superar as dificuldades e vencer. Bacana, Rafa. Antes de eu pedir para você contar a sua história desde o comecinho, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual que é a memória mais marcante que você tem da sua infância que te impulsiona até hoje? Cara, eu tenho várias memórias minhas, de infância, mas eu acho que a principal que eu tenho foi no momento em que nós morávamos numa casa e o dono da casa pediu pra gente sair, porque a gente não tinha condição de pagar o aluguel. E aí minha mãe com os filhos, sozinha, meu pai não estava lá. Minha mãe olhou para nós e falou assim, vai dar tudo certo. E aí, não sei até hoje, porque a gente tem que parar para pensar em duas coisas na vida, A primeira é a magia que acontece enquanto as crianças dormem, Uhum. A gente dorme e no outro dia, quando a gente acorda, nossos pais, como um passe de mágica, fizeram coisas acontecer que nós nem sabemos como, Então, a primeira é essa, minha mãe, como um passe de mágica, durante nossa noite de sono, fez as coisas acontecerem. No outro dia a gente conseguiu como ir, como ir embora e como retornar. Eu não morava na cidade de Moarama, morava na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. E de lá veio eu e minha mãe, meu irmão já tinha vindo, veio eu e minha mãe, meu irmão já tinha vindo para cá, para Moarama. E a segunda coisa é a força que eles tiram, de dentro de si por nós. Eu não sei como ela conseguiu, não sei o que ela fez até hoje. Mas eu lembro que nós tínhamos prazo para desocupar o imóvel, E quando nós saímos, ela com um sorriso me olhou, falou assim, nós vamos sair dessa, vai ficar tudo bem, e a mãe já está vendo tudo. Ali me fez pensar até hoje, Hoje meus filhos dormem, e enquanto eles dormem, no outro dia eles acordam, a casa está arrumada, tem um cafezinho para eles, tem as coisas, mas eles não sabem o que acontece enquanto eles dormem, Cara, que legal essa analogia. Eles Bacana. não sabem, é a magia, Você dorme e acorda, tá tudo diferente. Os pais estão lá, dando a vida, para que você tenha a sua vida. Legal. Então, isso me marcou muito, tivemos que sair da casa. E a pessoa, na época, foi a pessoa que me deu o violão que eu comecei a tocar. A pessoa que pediu pra você sair da casa? Sim. Não, então vamos começar da sua história do zero, Rafa. Conta a tua história de vida aí. Eu sei que tem muita coisa, mas dá uma pincelada pra galera entender quem que é o Rafa, de onde saiu o Rafa. Porque quem sabe um pouco da sua história sabe que é uma história muito bonita, uma história de muita luta, muita dificuldade, mas hoje você mudou totalmente o rumo da história. Sim, eu não comecei na música, Por mais que hoje boa parte da galera me conheça por conta da parte musical, eu não comecei na música. O meu sonho principal sempre foi ser jogador de futebol. Uhum. Era isso que eu queria. Mas aconteceram coisas ao longo do caminho que me fizeram ter que sair do futebol e procurar um emprego. E quando eu estava em Ribeirão Preto, nessa cidade onde falei que nós tivemos que sair, Você nasceu lá ou... Eu nasci em São José dos Campos, eu sou paulista. Ah, legal. E aí depois que eu voltei para Moarama, eu comecei a me adaptar aqui, comecei a criar amizades e tudo, eu acabei ficando, Mas eu sou de São Paulo. Legal. Sou de São Paulo. E aí em Ribeirão Preto eu ganhei um violão de uma mulher que era dona da casa onde a gente estava. Ela tinha um violão velho e falou assim, quer esse violão para você? Eu falei, quero. Era um violãozinho verde com preto. E ali eu comecei meus primeiros passos, Quando nós retornamos para Moarama, a minha família participa até hoje do caminho neocatecumenal na catedral. E lá eu comecei a tocar nas comunidades do caminho neocatecumenal. Comecei a tocar algumas canções, comecei a cantar. E ali eu comecei a introduzir essa parte musical em mim. Uhum. Quando eu retornei para Moarama, eu estava morando em Toledo, tinha um contrato com o Clube do Toledo, voltei para Moarama, a gente passou por um problema familiar. Um ótimo goleiro, inclusive. Obrigado. A gente voltou, eu voltei para Moarama, e aí voltando para Moarama, esse problema familiar me fez ficar. Eu tive que ficar em Moarama. Eu tive que pedir baixa no clube onde eu jogava.
Então eu saí de Moarama, fui para Londrina, de Londrina fui para Arapongas, de Arapongas fui para São Paulo, de São Paulo voltei para Moarama, fui para Cianorte, depois fui para Toledo e de Toledo retornei para Moarama. Quando eu retornei eu consegui um emprego aqui, numa empresa chamada Chiapete. E aí comecei a trabalhar e comecei a investir na parte musical. Quando eu terminei os meus cursos da parte de música, eu trabalhava na Fiat Fipal. Uhum. E aí eu pedi para que eu pudesse sair para viver da música, né? Mas eu não era músico. Eu era jogador. E esse era o meu sonho. Deus entrou em um momento da minha vida e fez eu escolher. E aí eu escolhi voltar para Moarama. E voltando para Moarama foi quando eu tive a possibilidade de falar assim, isso aqui é legal, acho que dá para eu investir nisso aqui, quero estudar mais, era particular, queria investir para mim. Conheci o Vitor, aí eu e o Vitão começamos a cantar, formamos dupla, depois a gente teve banda junto, tocamos em bandas, né? Depois tivemos banda juntos, fomos sócios de uma banda juntos. E aí foi que eu comecei a escalar esse projeto musical na minha vida. Mas antes disso, o sonho era ser jogador de futebol. Legal. Ô, Rafa, e uma coisa que quase ninguém sabe é que você aprendeu sozinho a tocar os instrumentos, né? Isso daí é uma coisa muito rara, né? A pessoa sozinha, autodidata. E como que foi isso daí? Como que você percebeu que você conseguia fazer isso? Teve uma época que, quando eu saí do futebol, eu passava um tempo maior vago, né? Então eu comecei a pegar nesse tempo vago e estudar. E aí você tinha aqueles livrinhos que vendia nas bancas, que vinha com as cifras, com os solos dos violões. E você também começou a ter naquela época as fitas cassetes e os começos de DVD. Então eu assisti aquilo. Na época o YouTube, por exemplo, não era forte, né? A gente não tinha esse boom do YouTube. Então a gente pegava dos livrinhos, das fitas cassetes e um pouco do que estava surgindo de DVD para estudar. E realmente, sou autodidata. Depois eu fui aprimorar os meus estudos, que era pegar a parte técnica, alguns conhecimentos que eu não tinha, mas todos os instrumentos que eu peguei desde o começo eu peguei sozinho. Aprendi a tocar sozinho. O ponto principal de hoje, que eu vejo assim na nossa geração, né, que a gente está convivendo com isso agora, é que nós tínhamos menos estímulos, né, de telas, de várias coisas. Então a gente conseguia ter um foco maior, Rick. Sabe? Você conseguia ter um discernimento maior para você fazer as coisas. Era menos bombardeio de informação. Então, quando você ia para a informação, você buscava algo um pouco mais direcionado. Né? Então, eu queria tocar violão. Ia pegava um livrinho de violão. Hoje, se você digita violão na internet, é violão de várias formas. É violão online, é violão para tocar em banda, é violão isso, violão aquilo. Então, o cara acaba não tendo um foco. Naquela época, eu consegui ter mais foco porque era menos a quantidade de informação que a gente tinha. Então, você tinha que pegar aquela que você tinha e ir até o final. Finalizar ela. E depois você ia para a próxima. Então, aí eu comecei a estudar, aí eu peguei meu certificado, peguei meus diplomas e tudo mais e resolvi investir em música. Antes disso, teve uma época que a gente passou por alguns escritórios de música grande, trabalhei com artistas, tive alunos meus que foram para a Universal Music, que assinou o contrato com a Universal Music, alunos meus que foram para a Record, para o Ratinho, que foram para a Globo e vários outros lugares. Eu também, naquela época, entendi que somente estudar música não ia fazer a abertura do meu negócio ser como eu gostaria. Então, por exemplo, hoje você pega os ramos de música que nós temos hoje, e isso vinculando ao que a gente está falando dessa iniciação de história, você pega os ramos que nós temos de música hoje, a maior parte da galera, elas entendem de empreendedorismo. Se você pegar qualquer artista grande hoje, o cara entende empreendedorismo. São empresários, né? São empresários. Não tem como entrar só com o sonho de cantar, né? Não tem como. Não tem como. E aí, trabalhando nessas empresas que eu trabalhei, eu aprendi uma coisa. Os caras tinham cronograma, os caras tinham gestão, os caras tinham o começo, o meio e o fim de fazer as coisas. Era tudo então não muito adianta organizado. ser só bom. Não adiantava ser só bom. Você falou tudo. Não adiantava você ser só bom. Os caras tinham passo a passo. Entendi. E isso aí me marcou muito, porque quando você chegava nos músicos, os músicos eram perdidos. Automaticamente, se eles eram perdidos, eles formavam pessoas perdidas. Os caras não conseguiam dar uma direção legal pra galera, saca? E aí, isso me chamou a atenção. Porque eu tava em uma parte da música, que era a parte de tocar na noite, de tocar em banda, e eu vi que existia um outro lado do negócio. Que era você colocar o começo, meio e fim e proporcionar para uma pessoa que aqueles 12, 13 anos que eu passei lá atrás, estudando de livrinho, de coisas, podiam ser otimizados. E aí foi quando eu iniciei a vontade de dar aula.
Aí os primeiros alunos em casa, as pessoas indo lá na minha casa fazer aula junto comigo, com a minha família e tudo mais, me trouxeram a experiência de dar aula para alguém, de ver se o passo a passo realmente era correto e tudo mais. Aí eu passei a não estudar mais música e passei a estudar empreendedorismo. E aí nós vinculamos as duas coisas. Foi aí que a minha paixão realmente despontou. Porque até então, somente como músico, eu tinha o prazer de tocar, eu tinha o prazer de cantar, que eu gostava demais, mas ainda era muito meu. Quando entra no empreendedorismo, passa a pensar nos outros também, na escala do negócio. E aí, para mim, isso foi a grande diferença. A hora que você tem algo na sua mão, que você consegue olhar e falar assim, cara, a revista K, o que eu faço, consegue ser replicado, consegue ajudar outras pessoas. Aí o propósito é maior. Aí você investe mais suor, você investe mais gordura, você tem mais potencial em cima daquilo, né? Noites e noites de sono ali para você conseguir estruturar, mas você sabe que aquilo ali é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Então aí entra o slogan da nossa escola hoje. A música pode mudar a sua vida. Porque o foco da música mudou. Legal. Não é mais só tocar como artista, mas é trazer para as pessoas essa possibilidade. Legal. Ô, Rafa, e como que a música pode impactar na vida das pessoas, de quem pratica ela? Para quem escuta, fica fácil da gente poder entender, porque tem pessoas que se alegram com música, pessoas que são movidas à música, tem pessoas que o dia inteiro estão escutando música. Mas e para quem toca um instrumento ou canta um instrumento, como que isso impacta diretamente na vida da pessoa? Então vamos lá. Primeiro ponto, se você é um pai, se você é uma mãe, vai colocar um filho para fazer aula de música, e depois eu vou falar da aula de música para os pais, você precisa pensar o seguinte: se o seu filho vai fazer aula de música, a música vai trazer para ele mais autoestima, a música vai melhorar a comunicação dessa criança, a música vai melhorar a concentração dessa criança, a música vai prevenir doenças como Alzheimer, que hoje as pessoas estão começando a se preocupar com isso, mas isso não existe de hoje, isso já faz tempo. A tela é um fator que influencia também. Exatamente. Você vai conseguir, através da música, reduzir o tempo do seu filho de telas, de celular, que isso é muito importante. Muito importante, porque lá na frente você vai, com certeza, ter muito mais alegrias com ele fazendo aula de música do que ele mexendo no celular. Agora eu vou falar um pouquinho do adulto. Você pega adultos hoje, Rick, que são pessoas tímidas. Você vai contratar alguém. A pessoa senta com você, vai conversar e você vê que ela é introspectiva. Se ela tivesse tido aula de música lá na infância dela, se ela tivesse tido aula de música na adolescência dela, ela teria com certeza despertado esse lado artístico dela e trazer para ela mais confiança de ser um vendedor, de ser um gestor, de ser um líder. A música trabalha pontos nas pessoas que as pessoas raramente veem. O que as pessoas pensam na música? Eu vou tocar num churrasco, eu vou tocar na minha igreja, eu vou tocar na roda dos meus amigos, mas isso é pouco. Escuta o que eu estou te falando, isso é pouco. O que a música faz por trás disso é muito maior. Psicologicamente, você não vai encontrar ninguém que esteja na área mental que um dia, como terapeuta, como psicólogo, como psiquiatra, não vai falar para uma pessoa assim: faça aula de música. Remédio natural, não tem química. E que libera hormônios de prazer no corpo que são capazes de mudar o estado mental de uma pessoa em menos de 2, 3 minutos. Você pode ir numa palestra motivacional, o cara pode bombar, Rick, de falar com você, o cara pode ter os maiores argumentos do mundo. Às vezes uma simples música de 3 minutos, na frequência, na batida certa, ela muda o seu humor na hora. Você pega grandes caras como Tony Robbins, você pega o Wendell Carvalho agora, Paulo Vieira, os caras que são dessa área, né, comportamental e que estão bombando, fazendo suas palestras, seus cursos, suas mentorias. Você não vai em nenhum treinamento que não haja música. Não existe, sabe? Porque o cara sabe o poder dela, pro bem ou pro mal. E aqui eu só vou falar do bem da música, tá? Certo. Só vou falar do lado Combinado. bom. Por quê? Porque a parte boa da música, o que ela traz para nós, ela é eterna. Se você pega uma senhora hoje, igual eu tenho alunos de 80 e poucos anos de idade, e você vê ele tocando música, você tem noção que a música faz naquele senhor ou naquela senhora ele voltar a se sentir vivo? Uma pessoa que estava em casa, aposentada, já tem seus filhos, já tem seus netos, tem até bisnetos às vezes. A sua agenda não consegue mais comportar a agenda do seu pai, né, que já está idoso. Então vocês não se veem todo dia. Vocês não se falam todo dia. Você já parou para pensar naquele idoso que está em casa parado? Que às vezes assim, ele só está esperando um momento para alguém olhar para ele e falar: você está aí? A música faz isso por ele. Legal. A música dá para ele a vontade de viver de novo. E a música marca também a vida das pessoas, né? Por exemplo, a minha avó, já idosa, um pouco antes de morrer, a Marília tinha acabado de gravar aquela música Estrelinha, junto com o Paulo e Paulinho. E aí ela se emocionava com aquela música.
E aí, cara, até hoje, quando toca essa música, só de falar, eu já me emociono, porque eu lembro dela. Então, a música também cria memória. É uma coisa incrível, é fortíssimo isso. E é uma coisa assim, é natural, parece que a música escolhe a pessoa escolhe a música. E a minha avó escolheu essa, um pouco antes de morrer, cara. E toda vez que toca essa música, a gente se emociona, porque a gente lembra dela, porque ela até aprendeu a letra. Então, uma senhora pegou uma composição que já era antiga, mas que quando regravou com a Marília, ela pegou firme. Com Então, isso certeza. também é outra coisa interessante, né? A música, imagina a adolescência, então, o tanto que isso impactava na nossa vida, né? Naquela época tinha as modas mais apaixonadas e tal. Nossa, demais. E daí a gente vinculava muito, né? As pessoas, sofria de fato escutando a música. Você imagina? É uma memória boa, né? Não tô nem levando pro Com lado ruim. O certeza. sofrer do lado bom, né? Era apaixonado, de verdade. todo mundo pegava aquilo pra si, né? Hoje é só falando música muito de corno. Eu não sei se existe mais essas modas de apaixonado, né? Tipo, talvez diminuiu um pouco. Eu acho que diminuiu. A parte de letra, a parte poética da música, Aham. eu acho que ela caiu, né? Caiu bem. Uma vez eu fui dar um treinamento, e aí no treinamento a pessoa falou pra mim assim, eu gostaria de uma tática legal, assim, de vendas, que fosse diferente, né? Eu falei pra ela, você já pensou que o maior vendedor do mundo é o cantor? Porque ele vende algo que ele nunca vai te entregar, fisicamente. O cantor canta algo, aquilo lá te marca, te toca, mas ele nunca vai te entregar aquilo lá fisicamente. Uhum. Ele, através das palavras, e aqui eu estou falando algo interessante, porque pouca gente sabe que existe a oratória na parte do canto que envolve a persuasão. Então não acha que você ir na sua casa está sendo tocado na música só porque a música é bonita. Foi proposital. Foi proposital. Entendi. Enquanto você está aí sentado na sua casa escutando a música, tem gente do outro lado, nos grandes escritórios de música hoje, estudando sobre como fazer essa música chegar até você, fazer você comprar, você replicar. Então vem de uma ideia. Foi aí que eu falei pra você, quando eu comecei a estudar sobre empreendedorismo e vi que o empreendedorismo andava junto com a música, abriu um universo pra mim Aham. que eu não conhecia. Por exemplo, surge hoje nas plataformas em torno de, vamos colocar assim, básico, 10 músicas novas todos os dias, certo? Dessas 10 músicas novas todos os dias, Rick, alguém está lá estudando o algoritmo. O que é o algoritmo? Alguém está pegando assim, quais são as palavras-chave do momento? O que vai estourar? As dores, a batida. Os caras estão lá. Do mesmo jeito que você está estudando vendas, do mesmo jeito que você está estudando gestão, tem alguém lá estudando o que vai acontecer com a parte musical. Você acha que o cara vai para esses eventos grandes de música, como tem aí, não sei se eu posso falar ou não, mas tem. Pode. Você vai para Lollapalooza e vários outros eventos aí, Rock in Rio e tudo mais. Você acha que aquela estrutura inteira é montada só para pegar você que é fã e trazer para você ver um show? Não. É feito para você consumir. Aham. É feito para você consumir. A própria batida te leva a isso. A própria batida te leva a isso. Não ache que as músicas são igual a gente estava falando antigamente, que a pessoa analisava a música pela poesia da música, pela harmonia. Não, não é isso. Hoje é comercial. Se uma música entrar no mercado hoje, você pode ter certeza. Nas paradas de sucesso, está estourando. Ela teve estudo por trás. Tanto que você esquece muito rápido, né? A música estoura, com pouco tempo já vem outra, estoura outra, e aquela que estourou daqui a pouco você já esqueceu, já nem lembra mais. Exato. E ela não dá continuidade, ela não perpetua, né? Não dá continuidade. E aí, olha, a gente está falando do poder da música. Eu falei para a pessoa, estuda sobre música. Pega os grandes cantores. Olha como que os caras se colocam no palco. Estude música mesmo. Olha um DVD de música. Veja os caras cantando. Veja o sentimento que os caras passam. Ela pegou e falou assim, é uma mulher, né? Inclusive, ela foi minha aluna na escola. Ela falou assim, mas você tem certeza que isso vai ajudar? Eu falei, eu tenho certeza absoluta. E aí ela foi e começou a estudar essa parte musical. Ela começou a ver os DVDs, começou a ver como é que a galera se veste, como que a galera fala. Ela olhou e falou assim, depois de um tempo ela falou assim pra mim, eu não tinha noção do que tava por trás disso aqui. E ela... Posso erguer? Pode, fica à Ela vontade. falou, eu não tinha noção do que tava por trás disso aqui. Hoje eu tô começando a entender as coisas totalmente diferentes, Rafa. Eu falei, você já entrou numa loja no shopping que não tem a música? Ela falou, não. Eu falei, e você já reparou que as músicas são intuitivas? Você entra no shopping, tem uma música tocando lá. É uma música que te remete a alguma coisa. E provavelmente é para fazer você comprar. Então, assim, tem um porquê. É algo que alguém estudou e colocou ali porque ela sabe que vai gerar uma reação em você. Então,
quem já sabe o poder que a música tem na vida de uma pessoa, já começa a trabalhar em cima desse poder. Quem não sabe, está aprendendo agora. O que a música pode fazer na vida de uma pessoa? Uma vez, eu tive um aluno, ele saiu direto do Santa Cruz e a primeira terapia que esse rapaz foi fazer foi aula de música. Quando nós pegamos ele para dar aula, eu fui o primeiro professor dele, ele ainda estava dopado. Muito lesado, muito devagar, muito cheio assim, de remédio, sabe? E esse menino estudava na PUC, cara. Era um cara assim, extremamente inteligente, mas se envolveu com drogas e acabou indo para um caminho errado. E aí trouxeram ele, tiveram que internar, fez um processo de recuperação. 6 meses de aula de música, nós vimos aquele menino fazer uma desintoxicação. 6 meses. E foi tirando os remédios. Foi diminuindo. Foram diminuindo os remédios. Até porque, assim, existem algumas coisas que, para a questão de saúde, não só mental, mas física, às vezes o remédio é viável a pessoa ainda continuar, né? Tanto que eu passei por uma situação de um aluno que chegou até a nossa escola e foi fazer aula e disseram que o menino era autista. Eu falei, bom, eu não sou psicólogo, eu também não sou psiquiatra, eu não dou diagnóstico, mas eu sou músico, vamos trabalhar o menino. Depois de algum tempo, a gente ligou pro pai, falou, você pode vir na escola? Posso. Você vem, mas você não vai entrar na sala de aula, eu quero só que você veja. Ele foi, viu, ele falou, isso aí não é meu filho. O que mudou? Eu não dei remédio pro menino. O menino só fez aula de música. Entendi. O pai dele olhou e falou, cara, não é meu filho. Voltando pro assunto do menino aqui. Ele saiu do Santa Cruz, passou esses meses com a gente, eu vi uma desintoxicação acontecendo no cara. E eu vi o lado artístico dele voltando por causa do instrumento. O lado artístico dele voltando, o lado criativo dele voltou. O lado criativo dele voltando, o cérebro dele começou a funcionar, o córtex, as coisas começaram a fluir. O moleque tá voltando pra faculdade. Caramba. Você tá entendendo? Nossa, cara. Eu não dei remédio nenhum pro cara. Eu não tenho como dar remédio, né? Fazia tempo que ele tinha ficado internado em Santa Cruz? Eu não lembro quantos meses. Só pra quem tá assistindo entender, Santa Cruz é um hospício, tá? Pra ficar bem claro, que às vezes a pessoa não é de Umuarama, tá assistindo. A Santa Cruz é um hospício. Cara, pra chegar nesse ponto e conseguir recuperar... Exatamente. Caramba, que legal. Vai. Socializou de novo. Socializou de novo. Eu dei uma palestra, e aí, nessa palestra, a gente tava falando sobre relacionamentos. E uma das coisas que eu falei na palestra foi assim, falei, ó, você vai montar, sei lá, um jantar pra sua esposa, pro teu esposo, pega e coloca uma trilha sonora legal. A trilha sonora, ela vai dizer muito sobre o que você espera daquele dia. Coloca uma trilha sonora bacana, você vai ver como é que vai mudar. Tinha gente que não dava muita importância pra isso. Até que nessa palestra eu conversei com o pessoal começou a olhar, cara, realmente, verdade, fiz uma janta lá, coloquei tal música, Rafa. Cara, fluiu, conversamos bem, a gente teve um bom desempenho e tal, enfim. Depois vieram os feedbacks. Cara, assim assado. Eu utilizei aquela tática que você falou de colocar a música, fiz o jantar. Cara, maravilha, obrigado e tal, enfim. Uma das pessoas que conversou comigo, eu sei que ela estava passando por uma dificuldade no relacionamento. Como que eu sei? Porque para ela e para o esposo e para a esposa estarem lá, eles deviam estar passando por algo, né? Trabalho com palestras, pregações, formações, ela devia estar passando por algo. E olha que interessante, você que está assistindo esse episódio nesse exato momento. Através de uma música, aquele casal voltou a ter diálogo. Você sabe o que é um casal olhar olho no olho, parar e voltar a se ver? Fizeram uma janta, colocaram uma música que marcou o namoro, o noivado daquele casal. Tiveram um tempo dos dois. Isso se chama tempo de qualidade. Atrelado com uma canção, uma trilha sonora correta. Aquele casal não se separou. Tá junto, voltaram a conversar, voltaram a ter diálogo, voltaram a estar juntos, entendeu? Então olha só do que eu falei aqui do poder da música, a gente está falando de alguém que estava internado, um casal que poderia ter se separado, um menino que veio com um diagnóstico e chegando na sala de aula ele mudou. Tudo isso a música trabalha, cara. Cara, que legal. E também eu acho que não sei, né? Você que vai confirmar. Eu acredito que trabalha muito a questão da autoconfiança também, né, Rafa? Porque
se a pessoa é tímida, ela já tem uma autoconfiança mais baixa. E quando a pessoa ela começa a ser mais expansiva, ela começa a se, vamos falar assim, entender que ela pode chegar mais longe, ela trabalha a confiança também, né? Rick, esse ponto que você falou é maravilhoso. E eu vou contar um segredo de bastidor para vocês aqui. Nós não fazemos apresentação porque o pai vai lá ver, a mãe vai lá ver, o vô vai lá ver. Esquece isso, tá? Esquece isso, pelo menos na nossa escola. Sabe por que a gente investe a apresentação dos alunos? Para que o seu filho, para que aquele aluno ganhe confiança, ganhe autoestima. Ele perca aquelas crenças limitantes que bloqueiam ele de falar na frente das pessoas. As apresentações de escola não são para quem está vendo, é para quem está participando. A gente trabalha ali 2, 3 meses junto com aquela pessoa, o psicológico dela, a gente conversa com ela, a gente prepara ela para a hora que ela vê 700, 600, 800 pessoas na apresentação, ela flua normalmente como se ela estivesse falando com um amigo. Tá entendendo? A gente, esse negócio de que a apresentação é para os pais verem, esquece isso. O foco é o aluno. O foco é ele. Então você pega ali testemunhos de pais que já mandaram texto, já mandaram áudio, já mandaram vídeo para nós dizendo, cara, olha como que minha filha tá. Depois que ela apresentou, ela perdeu o medo. Hoje ela já apresenta na escolinha. Hoje ela já conversa melhor com os amiguinhos. Ó, olha como é que meu filho tava. Meu filho era um menino muito difícil de lidar em casa, estressado, isso e aquilo. Pô, ele fez a apresentação, hoje ele tá confiante, hoje ele quer apresentar cada vez mais, ele quer estar com o público. Cara, ganhou confiança o menino. Ganhou confiança aquela criança. Aí você pega para adulto que às vezes na infância dele, a principal fala da família era: você não é capaz, você não vai fazer isso, você não pode fazer aquilo. E o cara cresceu, realmente, não sou capaz, não posso fazer isso, não sou artista, não tenho esse lado cultural. Chegou na apresentação, ele apresenta para 700, 800 pessoas que no final ainda aplaudem ele. Caramba, Ele muda, fala, né? cara, é possível. É verdade. Pra você ter uma ideia, eu tenho vários empresários que fazem aula comigo, vários empresários de Moarama. Um deles um dia partilhou comigo uma história muito bonita. Ele falou assim: Rafael, eu sou um leão, cara, na minha empresa. Só que eu tenho muita dificuldade de dar uma palestra, cara, pensa, tem que falar com os outros em público, pra mim é muito difícil. Eu falei, mas rapaz, você cuida de X número de funcionários. Ele, bicho, mas lá é o meu habitat, lá eu domino e tal. Eu não consigo, cara, falar no meio dos outros. E aí, nós montamos a apresentação da escola. Na apresentação da escola, eu falei pra ele, vamos tocar? Nós vamos tocar e cantar? Ele, cara, não vou mexer com isso não. Tô aqui, já tá bom, tô tocando violãozinho e tal, vou mexer com isso não. Eu falei, não, vamos, eu vou junto com você. Aí ele falou, cara, vou pensar. E aí foi relutante. Aí ele pegou e foi, se apresentou. Primeira vez. Bateu lá, tocou o violãozinho dele. Ainda não tá muito bem preparado, mas tocou, sabe? Teve a apresentação dele, algumas pessoas da família gostaram, deram um abraço dele. Ele falou pra mim, quanto que é a segunda? Eu falei, cara, a segunda é dia tal. Ele falou assim, minha empresa vai patrocinar. Eu falei, beleza. Aí ele foi, apresentou na segunda, e na segunda ele já não tocou mais. Já falou assim pra mim, coloca um microfone aqui, essa mudinha pra mim, que eu vou cantar também. Caramba, falei, então beleza. Cara, que legal. Colocamos um microfone pra ele pegou e tocou tudo errado, cantou. Mas, cara, pra mim, isso é o de menos, irmão. É o de menos. Hoje aquele cara tá lá na empresa dele, dando treinamento pros colaboradores dele, 50, 60, 70 pessoas, os caras convidam ele pras coisas, hoje ele tá indo. O cara perdeu o medo. Você acha que esse cara vai ser um Zezé de Camargo e Luciano, Henrique? Não vai. Não, mas o fato dele conseguir palestrar já desbloqueou. Desbloqueou o cara. Desbloqueou. Eu não vou falar o nome dele aqui. Eu poderia falar o nome dele. Não vou falar o nome dele porque eu sei que ele é um cara da dele, reservado. Talvez eu tinha que ter avisado ele antes, né? Mas eu posso te falar de outro, por exemplo, tem um aluno meu, o Jefferson, da Demicon. Esse eu posso falar o nome, porque o Jefferson é mais despojado. Sim. Cara. Tá abrindo a igreja aqui agora. Sim, o Jefferson. Pergunta pro Jefferson. Trabalhei com o Jefferson, a aula, e o Jefferson falou, cara, eu vou gravar um CD. Eu falei, então vamos. O Jefferson gravou o CD dele, cara. Que massa. Tá indo pro segundo EP dele. Empresário, o cara que tava lá, na dele, tranquilo. Falou, não, cara, isso aqui é legal, ganhou confiança, foi embora. Que legal, cara. Que legal. Falar nisso, Rafa, com que idade que a gente pode começar a incentivar nossos filhos aí pra música? Por exemplo, a minha filhinha, ela vai fazer 4 anos agora em julho. E ela ama. Cara, eu me descobri tem 2, 3 anos que eu amo karaokê. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu vou contar minha história, que é engraçado isso daí. Eu fui jogado numa fria, cara. Minha irmã contratou um karaokê lá, tal, e todo mundo tinha que cantar. Sim. E aí colocaram eu lá, e eu sou um cara que eu não entro pra perder, eu tenho essa dificuldade, sabe? Eu tenho muito essa dificuldade. Eu achava que eu era muito péssimo no karaokê.
E, cara, eu me dediquei, dei o meu melhor. E aí, quando acabou a música, a galera gostou. Aí eu me senti pertencente. Eu falei, rapaz, será? Aí eu peguei, esperei todo mundo ir embora, fui lá e cantei sozinho. Cantei mais uma. Aí eu prestei atenção, eu cantando. Falei, opa. Tem Aí eu cantei outra. Aí eu falei, não, no próximo karaokê que tiver, eu vou cantar umas 4, 5. Aí, cara, teve outra festa. Aí eu fui o primeiro a incentivar o karaokê. Falei, ó, pode pedir o karaokê que eu vou pagar. Aí eu cantei umas 4, 5, eu vi que a galera gostou. Falei, cara, agora eu vou dominar isso aqui. Aí eu comprei, cara, todos os equipamentos. Microfone, caixa, eu regacei, investi. E, cara, eu amo cantar karaokê, me liberta. Que lá me liberta. Se é bom ou ruim, quem me escuta, que lute. Mas eu amo cantar. E aí eu percebi que minha filha começou. Minha filha, ela pega o microfone, cara, ela manda muito bem. Ela canta mesmo, ela gosta. E ela tá indo pra 4 anos. Que momento que eu insiro ela numa escola pra começar a aprender sobre violão, sobre outros instrumentos, enfim, e sobre canto? Qual que é a idade pro canto? Qual que é a idade dos equipamentos? Como que funciona? O Rick, a gente começa a trabalhar lá na nossa escola, pelo menos, né, gente, com 6 anos de idade. Porque daí, essa criança, ela já sabe pelo menos as vogais, ela já sabe uma boa parte de alguns números e a gente consegue introduzir isso no treino, né? Por exemplo, eu preciso que essa criança treine movimentações de coordenação motora. Se ela já sabe contar pelo menos uma boa parte de alguns números, ela já consegue fazer 1, 2, 3, 4. Ah, mas ela sabe o alfabeto também, já tem bastante letrinha do alfabeto que ela sabe. Então vamos colocar o E, 1, 2, E, 3, 4. Já começa a trabalhar com ela, sabe? No instrumento, ou que seja, né, na bateria, no violão, teclado, que envolva a parte rítmica, e também no canto, porque ela vai precisar ler. Tá entendendo? Entendi. Então, se você pega uma criança antes dos 6 anos que ela não sabe nada de leitura, você pode frustrar a criança. Aí eu já não recomendo a aula de música direto. E isso eu tô falando para você que tá assistindo o vídeo Aí é agora. musicalização. Musicalização. Entendi. E isso é uma questão da nossa escola. Tudo bem? Às vezes você vai encontrar um vídeo japonês de criança 3 anos já tocando. Criança com 4 anos já tocando. É uma outra cultura. É outra alfabetização. Outra alfabetização, outra cultura. Mas na nossa escola a gente trabalha assim por quê? A gente fez uma consultoria de 30 dias. Uma consultora ficou com a gente na escola, nos ajudando a criar, então, essa forma de metodologia, a persona ideal. E a gente viu o quê? Muitos dos aluninhos que a gente estava atendendo, eles não estavam conseguindo ter o desenvolvimento que a gente esperava, porque o aluno, também não estava preparado para aquilo que a gente queria passar. Então, hoje, pensando na nossa didática, no nosso jeito de trabalhar, a gente começa a partir dos 6. Dos 6 para baixo, você vai trabalhar com musicalização infantil. E aí entra um detalhe. Quando eu coloco musicalização infantil, vamos anotar isso, pai e mãe, para vocês terem noção? A musicalização infantil, ela entra como um recurso interessante para a criança. Às vezes, sua criança tem uma dificuldadezinha ainda com alguns pontos de coordenação de motora, né, fina, alguns pontos de coordenação grandes, né, de bater palma, de fazer movimentos maiores. Às vezes ela tem alguma dificuldade com desenho, com pintura, às vezes ela tem dificuldades na fala. A musicalização é uma ótima ferramenta para isso. Agora, não ache que o seu filho fazendo musicalização infantil ele vai ser músico, porque ainda é muito cedo. É só um estímulo, então. Isso, lembre-se disso. É um estímulo muito bom, que pode ajudar demais se a criança tiver dificuldades pontuais, saca? Que pode ajudar muito. Não estou tirando o trabalho de quem faz musicalização infantil, mas estou dando para você um direcionamento melhor para você procurar o recurso. E a coordenação motora, essas coisas também ajudam. Ajuda. Ritmo, total. batida. Sim. Legal. Desenvolvimento de fala, né? Porque a coordenação motora, ou seja, você andar e a sua coordenação motora estão relacionadas à sua fala, irmão. Não sei se você sabia disso. Sim. Coordenação motora e o andar, né, o jeito da criança andar e tudo mais, está relacionado à fala. Então a musicalização infantil vai ajudar nisso aí. São recursos muito bons para crianças que às vezes têm esses tipos de resquícios, né, de ainda dificuldades da primeira infância. A musicalização infantil vai ajudar. Dos 6 anos em diante, você já começa a trabalhar com essa criança de uma forma onde ela já começa a compreender que o que ela faz realmente gera som, pode ser tocado, pode ser ministrado, né, para quem ministra, pode ser algo que ela pode mostrar para a família e tudo mais. Na musicalização infantil ela ainda não tem isso, porque ainda é muito lúdico. Tipo assim, Rafa, que nem a minha filha é decoreba, né? Ela decorou a letra. É diferente. E ela tá também só num karaokê ali cantando. Ela é bem expressiva e tal.
Faz sentido ser a partir dos 6 anos, porque realmente vai ter que ler em alguns momentos, não é todas as músicas que sabe. Até ela decorar levou um tempo para ela aprender a cantar aquela música inteira. E vamos supor assim, deu 6 anos, coloquei ela ali, agora ela já sabe ler e tal. Qual que é o período de desenvolvimento normal? Não, tem criança que é mais avançada, tem criança que vai ser um pouquinho mais lento, mas o período normal de uma criança aprender a tocar um instrumento, ou até mesmo... cantar depois você vai me explicar melhor em detalhes que eu tenho interesse em saber. Uhum. Mas a parte do tocar um instrumento, qual que é o tempo normal? Um violão. Então vamos lá. A criança, ela começa já a desempenhar algo no violão, no teclado, no piano. O piano, né, por incrível que pareça, ele tem a tecla um pouquinho mais pesada. Talvez você encontre crianças que sintam um pouco mais de dificuldade de tocar o piano pela tecla ser um pouco mais pesada e prefiram o teclado, que a tecla é mais leve, tá? Então isso pode acontecer. E é normal dar upgrade depois. Normal. Começa no teclado e vai pro piano. Normal. Uhum. E realmente, isso que o Rick falou é normal. A criança começar no teclado, depois olhar pro piano, som mais encorpado, um som mais imponente, e ela querer migrar, tá? Ou até ela comprar teclados com tecla pesada e maiores. Pode acontecer também. Mas normalmente, a criança começa nos primeiros processos, que são os primeiros 2 trimestres da música, tá? Primeiro trimestre da música, ela começa a assimilar aquilo que é nota com o nome, com a altura. O que é a altura? Se aquele som é mais grave, se ele é mais fino, né? O nome das notas, onde elas estão nas regiões dos instrumentos, no instrumento, onde é mais grave, onde é mais médio, onde é mais agudo, ela começa nesses primeiros 3 meses a ter essa noção. No segundo trimestre, essa criança vai começar a fazer o quê? Ela vai começar a colocar em prática as movimentações junto com aquilo que ela aprendeu. Mas ela vai esperar 6 meses fazer isso, Rafa? Não. Ela vai estar fazendo isso já desde o começo. Uhum. Mas, normalmente, esse é o prazo que ela já começa a fazer a junção. Lá na escola, nós temos crianças com 45 dias, 50 dias, 60 dias que já estão tocando suas primeiras musiquinhas. No teclado, no violão, e temos crianças que demoram às vezes um pouco mais, até 2 meses, 2 meses e meio, mas normalmente na nossa escola, em torno de 60 dias, a criança já está tocando as suas primeiras musiquinhas sim, tá? O que acontece? Quem dita o desenvolvimento da criança? Pai e mãe dentro de casa incentivando também, né? Exatamente. Tá com o violão Se ela no colo tem um todo instrumento. dia é outra pegada. Exatamente, e se ela tem um instrumento. Rafa, quanto tempo meu filho tem que treinar? Vamos lá. Existem tabelas, e você pode puxar isso no Google, você não precisa nem de mim para isso, de tempo de concentração da criança. Tudo bem? Você pode puxar isso no Google, onde você quiser na internet. Tempo de concentração de criança para atividade. A gente segue o mesmo padrão. Tá? Então, se você for pedir para o seu filho treinar, ele não vai treinar 1 hora. Porque ele não vai concentrar 1 hora. Então, ele vai treinar ali períodos durante o dia de 10 minutos, 12 minutos, às vezes até 5, 15. Mas se ele pega todos os dias pelo menos um pouco, já é o suficiente. Porque nesse primeiro processo, se o instrumento for para ele um peso, pode ter certeza que lá na frente ele não vai querer mais. Uhum. Ele vai como se fosse uma obrigação, e não é isso. Então a gente aproveita esse momento em que ele tem essa concentração que é menor, que não é difícil para você, pai, ou você, mãe, ficar 5 minutos ou 10 minutos do lado do seu filho. Não é difícil, gente. Né? Vai com ele, senta com ele. Ele tocou as primeiras notinhas, fez as primeiras coisinhas ali, tá ótimo. Parabeniza, incentiva, que no outro dia ele vai pegar de novo. Então, os pais que nos ajudam nesse processo, em casa, ficando lá 10 minutinhos, 5 minutinhos, 2, 3, 4 vezes na semana, eles têm filhos com 45 dias já tocando suas primeiras Mas é músicas. bem rápido, né? Se for ver, bem rápido. Mas isso, e esse ponto que o Rick falou agora é importante. Olha o que o Rick falou, é bem rápido, porque nós estamos em uma geração rápida. Entendi. Numa Isso vem mudando, então. Exatamente, não era Entendi. assim. Entendi. Nós estamos numa geração acelerada. E isso envolve até as crianças, porque se os pais são acelerados, as crianças também têm requisitos, têm os resquícios, né, dos pais. Uhum. Então isso está acontecendo agora porque essa geração que nós estamos agora é uma geração... Eu quero entrar nesse assunto, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros, inclusive, a hora que você sentir vontade aí, pode consumir os produtos, que é o melhor produto da cidade de termos de salgado, que é o Cláudia Bolos Doces Salgados. Um abraço pra Cláudia aí, um abraço pro Vini Bortolin. Pessoal, maravilhoso o cofre de vocês aqui. Antes de começar o episódio, a gente já tava consumindo um pouquinho. Então, muito obrigado. Obrigado também a Filato Bene, que é a marca que veste líderes. Leonardo Afonso, a Rose Clay, um abraço a vocês. Muito obrigado por tudo que vocês
fazem aqui pro Podcast, incentivando sempre o nosso projeto, sempre vestindo os homens da nossa cidade com elegância, com sofisticação. Um homem em uma só parada na Filato Bene tem desde a moda casual até a moda esporte fino, enfim. Se você quer se posicionar melhor através da sua imagem, vai lá e visite a loja da Filato Bene. E Rafa, eu quero me aprofundar um pouquinho agora nessa parte que você falou, porque existe uma linha muito tênue entre as coisas ser mais rápido, que é uma coisa que eu super concordo com você, a nossa geração de hoje ela está mais rápida mesmo, mas tem uma confusão com ansiedade. Porque ser ansioso não quer dizer que você é rápido, quer dizer que você quer acabar logo. Então existe uma confusão nisso. Eu vejo que várias pessoas... Pai, se você está escutando isso daí, pai e mãe, existe diferença entre seu filho ser ágil e o seu filho ser ansioso. O ansioso quer acabar logo, ele fica impaciente, inquieto e tal. O ágil é aquela pessoa que ela pega mais rápido, a evolução está vindo logo, mas ela tem discernimento de tempo. Então, o que você enxerga nos alunos que chegam lá hoje na escola, Rafa? Chega mais ansioso e se torna ágil e rápido? Ou é ao contrário? Como que funciona? Aqueles que têm mais acesso à tela têm mais possibilidades de serem crianças ansiosas fazendo aula, tá? Uhum. Isso é fato. Os alunos que têm acesso a telas desde pequeno, essas crianças geralmente são um pouco mais ansiosas do que as outras, tá? A criança... ela querer fazer algo rápido para terminar é algo que a gente vê com frequência que provavelmente pode vir delas, Rick. Sabe por quê? O que uma criança espera? Ela é criança. Ela quer brincar, ela quer se divertir. Então, na cabecinha dela, às vezes ela termina lá o exercício de música. Para ela assim, professor, terminei, vamos pro próximo. Ela tá descobrindo a vida. Ela tá descobrindo que aquilo ali, né? Então, geralmente, ela vai falar para você, ó, vamos pro próximo e tal. O que a gente nota quando uma criança, por exemplo, ela é ansiosa dentro da sala de aula? Essa criança, ela tem, às vezes, movimentações corporais que correspondem aos princípios de ansiedade. Como? Você tá lá, passando o exercício para a criança, ela acabou de começar o exercício, ela começa a vibrar a perna. Ela começa a vibrar o pé. Ela começa a esfregar as mãos. Ela começa a demonstrar com o corpo, entendeu? Esses pontos de ansiedade. Agora, uma criança que termina um exercício e fala assim, vamos pro próximo. Você tem duas perguntas importantes que você pode fazer para ela. A primeira é, você realmente entendeu? Vamos fazer de novo? Ela vai fazer. Ali ela já vai mostrar para você se ela tem alguma dúvida, se ela gostou, se ela não gostou. A segunda é, você gostaria de tocar algo diferente disso? Algo um pouco mais rápido, um pouco mais lento? Você sentiu dificuldade? Então, a primeira, se ela gostou, sim ou não. São perguntas objetivas. Depois, você sentiu dificuldade? Sim, não. Quais são as dificuldades? Ela vai te falar. Porque, às vezes, ela querer ir para outro exercício, pode ser que na cabecinha dela, ela achou aquele difícil, o próximo pode ser mais fácil. Sabe? Mas a ansiedade, quando a gente vê em sala de aula, ela não é somente na forma de fazer o movimento ou terminar, mas ela é corporal também. Crianças ansiosas, elas demonstram pé, mão, movimento, inquietação. Geralmente, você está dando aula e você conversa, né, com os alunos. Quando você começa, lá na escola a gente tem um treinamento para os professores entenderem sobre crianças que são auditivas, crianças que são mais visuais, crianças que são mais sinestésicas. Então, os professores passam por esse treinamento. Quando nós temos crianças que são mais auditivas, a gente tem um perfil de trabalhar dentro da sala de aula. Quando nós temos crianças que são mais sinestésicas, nós temos outro perfil. Quando nós temos crianças que são mais visual, nós temos outro perfil de trabalho em sala de aula para conseguir extrair o máximo. Então, antes de confundir se essa criança tem ansiedade ou não, vamos pensar o seguinte: qual é a metodologia que está sendo utilizada em sala de aula? E isso que eu estou falando para o Rick agora, eu já dei palestras para professores aqui de Moarama, que pode até estar assistindo agora e sabe que eu já dei essa palestra para muitos professores. Metodologia de aula conta muito. Então, você vai fazer o quê? Você passou um exercício para o aluno tocar no violão? Você vem para o quadro. Passam no quadro também. Beleza. Acabou do quadro? Não passa nada. Conversa com o aluno. Você vai ter os 3 pontos aqui, ó.
Você vai ter aquele que é auditivo, você parou um momento da aula, você falou com ele. Você vai ter o que é visual, ele viu aquilo que era para ser feito na aula. E você vai ter o sinestésico, que você vai tocar junto com ele. É o intuitivo, sei lá. O sinestésico a gente costuma dizer que é aquele assim, você fala para ele, ó, vamos tocar aqui, antes de você terminar ele já tá tocando, já querendo fazer? Entendi, Sabe? entendi. Parei, não, calma, deixa o professor tocar, ele já tá lá tocando, já tá alucinado, sabe? Então, às vezes, antes de falar se a criança é ansiosa, procure conhecer a metodologia, se a metodologia é a metodologia certa para aquela criança. Uhum. Porque nós estamos vendo muitos diagnósticos, e eu não sou médico, não quero ser, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, também não quero ser, mas nós estamos vendo muito diagnóstico que está chegando em sala de aula para nós, que aparentemente não é aquilo que a criança demonstra ser em sala de aula. Uhum. E isso passa pela metodologia. Por isso, assim, Rick, eu tenho orgulho de falar para você que não tem uma escola de música no Noroeste que investiu mais em treinamento do que a gente. Não Top. tem. Não tem. Você pode caçar qualquer escola. Não tem uma escola de música que investiu mais em treinamento para a equipe do que a nossa. Isso eu estou te falando de experiência em sala de aula. Coloque, né, os modelos corretos de ensinamento e troque a possibilidade de pensar antes que a criança é ansiosa se a metodologia está sendo a metodologia ideal. A criança querer terminar e ir para o próximo, isso é dela. Ela está querendo viver. Ela está querendo experimentar as outras coisas. Mas aí entra as perguntas básicas. Você teve dificuldade? Sim ou não? Sim. Quais são suas dificuldades? Mostra para o professor. Você gostou desse exercício? Era o estilo de música que você queria tocar? Era o estilo de toque, por exemplo, que você queria tocar? Não, professor, não é. A criança fala. Como existe aquele clássico livro, né? Todo o corpo fala. Isso é verdade, a criança fala. Uhum. E tem muita gente tratando esse tipo de comportamento da criança como se ela fosse ansiosa. E não é. Ansiedade, antes do aluno tocar o instrumento, tudo você percebe. Os pés não param, as mãos não param, a criança não para, ela começa a ter determinados tiques, seja de rosto, seja tiques de ombro, né? Parte de ombro aqui, peitoral, corporal, tique de, sabe? Vai se sentindo incomodada, ela vai demonstrar para você. Ela vai demonstrar. Mas cuidado. Aí esse diagnóstico, claro, né? Você vai ter que procurar um profissional. Eu não sou um profissional dessa área, mas eu sou um professor que convive com muitas crianças, com muitos adolescentes e com muitos adultos. E muita gente tem chego para nós com diagnósticos que não aparentam ser aquilo que a pessoa é. Mas eu sentei com uma não, já sentei com 2 psicólogas aqui para conversar. Pode procurar aí, tem uns episódios. Uma delas foi a Cissa, a Guazelli. E ela falou, não só ela, mas já teve outras pessoas que sentou aqui e falou o seguinte: hoje em dia estão rotulando tudo. É mais fácil. É mais fácil falar que é TDAH, é mais fácil falar que é TOD, é mais fácil. A autorresponsabilidade está acabando, né? As pessoas estão responsabilizando doenças, estão responsabilizando tudo, todo mundo, menos elas. Sim. E eu concordo, Rafa, eu concordo. Até tem casos que você olha, você já sabe. Fala, não, isso aqui e esse é de verdade. Agora, os outros que passou aqui, eu já tive várias vezes que vem fazer foto aqui, que é falta de limite de pai e mãe. Não adianta vir falar pra mim que é autismo, que é TDAH, que é TOD, que é isso, aquilo. É falta de limite. Porque a criança que é autista e tudo mais, você nota rapidinho. Você nota. Você nota. Ah, mas é que você não conhece, não tá na minha casa. Então, exatamente, eu não tô lá e eu acho que a falta de autorresponsabilidade, de começar a governar melhor tua casa, tá bem nítida. Tem casos que a gente enxerga isso. Sim. Porque tem casos que a criança respeita quando é nós conduzindo e quando é o pai conduzindo, não. Exatamente. Então acontece isso. Não sei, lá na tua escola, aqui na nossa empresa acontece muito isso. Ô Rafa, aprofundando um pouco mais na parte de canto. Vamos trazer tanto do adulto, depois a gente vai pro infantil. Tem como a pessoa melhorar, por exemplo, a questão do fôlego? Que nem existe músicas que cantam tranquilo, mas existe músicas que tem que puxar muito, e aí o fôlego falta. Ou é técnica? Ou é os dois? Numa das palestras que eu dei, não sei se foi a 11ª turma que eu atendi de oratória. Nessa turma, nós tínhamos algumas pessoas que reclamavam de um detalhe. E talvez você que está vendo o episódio agora, você tenha isso. Então presta atenção, porque isso é importante. A pessoa começava a frase de um jeito e terminava a frase de outro. Uhum. Sabe? A
pessoa começa a frase de um jeito e termina de outro. Lá embaixo, ela perde aquela potência vocal, ela perde o fôlego. Isso é trabalhado. Lembre-se do seguinte, o canto envolve musculatura, como academia. Então, se você fortalece o músculo, ele vira um músculo forte. Se você não fortalece o músculo, ele tende a ser um músculo mais fraco. Então, sim, o fôlego a gente trabalha, a resistência da voz a gente trabalha, a expansão da voz a gente trabalha. E uma das coisas importantes que você provavelmente não se atenta nisso, se você trabalha o dia inteiro falando, o dia inteiro com a sua voz, escuta isso que é importante. Você acaba perdendo a noção da altura da sua voz, do volume dela. Eu tive esse problema. E aí, eu tenho muitas pessoas hoje que chegam para fazer aula de canto comigo, que a voz delas está passando por dificuldades, por mau uso diário. Essa pessoa não cantava. Então, assim, ela usa a voz o dia inteiro, ela perdeu a noção do que é um volume alto, do que é um volume baixo. Às vezes, no conversar, ela conversa já falando muito alto, muito gritado. E para nós, isso, em termos de saúde vocal, a longo prazo, a voz vai demonstrar para você. Uma das coisas que ela vai demonstrar, talvez você vai perder um pouquinho dessa resistência que você está falando. De não conseguir fazer frases longas, com o mesmo volume, com a mesma intensidade. Você acaba perdendo. Por quê? Assim como qualquer outro ponto no seu corpo, quando ele não está bem, ele vai demonstrar. Quando você está rouco, não significa que você, agora não tenho mais voz, acabou minha vida. Não, mas significa que o músculo falou para você assim, chegamos ao ponto de eu ter que parar para recuperar. Entendi. Sabe? Chegou ao ponto de eu ter que mostrar para você que eu preciso de você. Eu vou dar um feedback, Rafa, depois você faz sua análise aí. Tem vezes que meu cunhado vem aqui, o Teniel, um abraço pro Teniel, vou mandar esse link pra ele assistir. Ele gosta de cantar também, a gente faz uma dupla quando a gente vai cantar nos karaokê da vida. E a gente começa a cantar, e aí a gente extrapola. Canta 5, 6, 7 horas seguidas. Regaça. No final, nem sei o que tá saindo no ar, mas tá indo. E aí até um feedback que minha esposa deu. Falou, amor, quando você começa a cantar no início, você tá indo na sua, no seu tom, tal, é legal. Só aí vocês vão bebendo, e aí você tenta incorporar tipo um Gustavo Lima da vida. Aí você quer cantar num tom que você não consegue. E aí, cara, no outro dia a garganta parece que tá até inchada assim a musculatura. Só que, cara, e volta. No outro dia tá cantando normal, nem fica rouco. Só que me incomoda, eu sei que ela vai doer. Tá ali, tá inchado, eu tô sentindo que ela não tá normal. Uhum. É porque eu tentei fugir do meu tom? É porque eu tô tentando buscar uma coisa que é inatingível? É porque eu não sei trabalhar, talvez, técnica, essas coisas? E é possível eu procurar isso lá no teu instituto, por exemplo? Vamos lá. A primeira pergunta que eu ia fazer para ele já respondeu. Você utilizou álcool? Uhum. Sim. O que o álcool faz? Ele é um anestésico. Ah. E aí, ele anestesia, ele dá aquela Vai alterar. falsa sensação de relaxamento. Entendi. E aí você começa a utilizar de forma inadequada. Porque seu corpo está anestesiado, você acha que agora você é o Superman, você é o super-homem. E olha que bonito, o Rick falou assim, mas no outro dia ela volta. Tudo bem, hoje o Rick tem 30 e poucos anos. Mas o problema não é agora, o problema é quando você tiver 60. Aí fica igual o Zezé. Vai cantar, falha até... O problema é quando você tiver 55, quando você tiver 70 anos. Entendi. Então, assim, você trabalha para ter uma revista K longeva. Uhum. Você não investe nela para que ela dure. Você não pensa nela. Imagine, eu vou conduzir minha revista só pro dia de hoje. Não, faz sentido. Amanhã você tá perdido. Nossa empresa tem 16 anos e hoje a gente já projeta 5 para frente. Exatamente, entendeu? Então, a mesma coisa. Se você projeta a sua vida particular, você tem que saber que, assim, a voz é o instrumento que a gente mais utiliza. Uhum. Às vezes você pode ficar sentado 2, 3 horas, mas você vai falar, você vai se comunicar, entendeu? Então a gente utiliza muito isso. E o álcool, ele é um problema porque ele faz essa falsa sensação de anestesiar e a gente perde o controle. Uhum. A gente acaba gritando, a gente acaba forçando as cordas vocais de uma forma inadequada e daqui a pouco ela... Com certeza. Eu tô sentindo cansado, Rafa. Claro, excesso de força. Uhum. Quando começa a sentir sua voz muito cansada, muito presa, a primeira coisa que você tem que pensar é a força. Qual é a força que eu utilizei para fazer isso? Por isso que hoje existe esse recurso aqui, ó. O microfone já é para dar pro Rick essa possibilidade de você trabalhar com a sua voz mais tranquilamente, num padrão um pouco mais tranquilo, sem esforçar ela tanto, para você ter a possibilidade de ter mais qualidade vocal. E aí, se você tira
Aqui você já tem que falar mais alto, porque eu não sei. Uhum. Né? A distância Tem que projetar a voz. projetar a voz. Então isso aqui, se você já comprou, já faz isso no karaokê, já é um recurso para você. Aham. Agora, se você não vai utilizar isso aqui como recurso, É. o microfone não serve. Às vezes a gente quer projetar a voz e nem precisava, né? Nem precisar. E até eu vejo isso, pessoas que não são acostumadas a usar microfone, não conseguem falar nem 7 minutos no microfone. Dá 3 minutos e meio, tá assim, respiração já tá... Eu falei, caramba, não deu nem 7 minutos. Aí, ó, a pessoa começou a ficar muito ofegante, né? Vamos falar de um pouco de oratória, porque uma coisa que as pessoas precisam entender, se você faz curso de canto, aula de canto, se você tirar a parte musical, não existe, isso sou eu que estou falando, professor Rafael, tá? Ao longo desses 16 anos que eu estou trabalhando com música, não existe um curso de oratória melhor do que a aula de canto. Não existe. A aula de canto, de técnica vocal, para mim, Rafael, é o melhor curso de oratória que existe. Se você tirar a parte musical, é o melhor curso de oratória que existe. Então aqui, a gente vai falar sobre um pouquinho de técnicas de oratória. Você está falando com o povo, você está falando com o seu público, você está com o microfone na mão, você precisa pensar se a sua resistência ela é capaz de proporcionar para você muitos movimentos em cima do palco, muita andança no palco. Tem gente que fica, Rick, totalmente cansado só de andar no palco. Só de movimentação, sabe? Muita movimentação, muita gesticulação. Isso aqui, ó, toda vez que você faz, tem ar aqui. Muita movimentação no palco, você exige ar também. Na hora de pisar, você pisa muito com o calcanhar, você dá muito soco na hora de falar, isso exige de você na sua voz também. E isso aqui são coisas que você tem que pensar. Às vezes você está ficando ofegante, porque assim como você fala, você também se movimenta. E se você é uma pessoa que fala muito rápido, você provavelmente tem movimentos rápidos. Uhum. Então você coloca o corpo para trabalhar como um todo. A voz, ela passa pelo seu corpo, pela sua expressão corporal. Então, se você está ficando ofegante, primeiro repare o seguinte: o quanto você fala com as mãos, o quanto você fala com o seu ombro, com suas pernas, andando, sabe? Uhum. Todo o corpo fala, lembre-se disso, todo o corpo fala. E depois você vai para o principal, que é você trabalhar o seu pulmão e o seu diafragma. Uhum. Precisa trabalhar pulmão e diafragma. Por quê? Nós tivemos agora, eu falo agora porque, gente, parece que foi ontem, né? Para algumas pessoas ainda, porque eu trabalho com pessoas que têm resquícios da pandemia, tá? Afetou mesmo. Eu trabalho com pessoas que tiveram coisas prejudiciais para sua vida através do Covid. Uhum. E uma delas é a parte respiratória. Eu peguei alunos de canto para trabalhar com eles, que são professores do estado, que a hora que vieram fazer aula de canto para mim, falaram assim, ó, eu não vou ser músico, não quero ser cantor. Eu só quero voltar a poder utilizar minha voz em sala de aula. Você imagina isso? Só que aí você vai falar com uma pessoa que ela dá aula para 50, 60 crianças numa sala de aula. Uma sala de aula às vezes muito grande, você precisa gritar o tempo inteiro. Como é que você faz? Essa senhora, esse senhor quer dar aula até aposentar. A sala de aula podia já ter sistema de som, né? Isso foi uma dica que eu dei. Olha, Aquele, coloca aqui, espalha as caixas para distribuir bem. sim. Rick, e eu não vou falar 100% porque talvez eu vou estar mentindo, mas 99% dos meus alunos que tiveram problemas de voz e são professores, eu disse para eles, o que você acha de ter um microfone? Ajudaria muito. Não precisa gritar, ia ficar mais nítido, limpa o som. Seu aluno não tá te vendo, tá te ouvindo. Exatamente. A segunda parte de ficar ofegante na hora da fala, né? Geralmente, nós temos pessoas que elas ficam mais nervosas quando elas estão falando. E isso também altera o batimento do nosso coração. Eleva, o nosso coração fica mais agitado. Aumenta a pressão. Aumenta a pressão. E para o seu coração bater mais rápido, você precisa do quê? De sangue. Você precisa de ar. Você precisa bombear aquilo lá. Então, automaticamente, você vai exigir mais do seu sistema respiratório também. Porque quando uma pessoa está tendo crise de ansiedade, uma pessoa está muito nervosa, a gente trabalha onde nela primeiro? A respiração. Uhum. Para desacelerar Calma, ela. respira, toma uma água. Exatamente. Se a pessoa está nervosa, vai alterar a respiração dela. É. Se altera a respiração dela, provavelmente ela pode vir a ficar mais ofegante com relação a isso aí. Né? Bacana. Ô, Rafa, e pra quem tem bloqueio de... cara, incrível que pareça, eu sou uma pessoa tímida, tá? Eu sou tímido, o Rafa me conhece das antigas. Eu me moldo pra ser assim, mas eu sou tímido.
E na venda eu sou outra pessoa. Pra quem tem muita vergonha de subir num palco, tem técnica também, Rafa? Porque eu acredito que tem aquelas pessoas que têm muita vontade, muito talento, muito dom, mas ela não quer. Ela fala, ó, se estiver aqui no palco, eu não vou. Como que você trabalha isso na pessoa? Então vamos lá. Vamos falar de estruturação, né, de apresentação. E assim, eu sei que provavelmente vai passar outros profissionais aqui que vão trabalhar com você, vão fazer as entrevistas e tudo mais. E aí a gente vai voltar num ponto que eu falei agora há pouco. Existem metodologias. E o que eu falo para vocês são as metodologias que eu uso. Uhum. Vai ter diferença de profissional para profissional, Rafa? Sim. Sim. Ok? Mas eu vou falar do que eu uso. Tudo que eu uso nos meus cursos de oratórios, meus cursos de palestras, todos, se você pegar os empresários que me contrataram para ir nas suas empresas ou que fizeram as palestras comigo, eles sabem. É técnica de música. Eu não uso técnicas diferentes, eu uso técnica de música. Uhum. Por quê? As técnicas que a gente usa com artistas. Simples assim. Existe uma técnica que a gente usa para a parte de palco, que é o seguinte. A pessoa ela entra no palco e ela se sente, por exemplo, tímida, se sente introvertida ou se sente com medo de falar em público. Mas a primeira coisa que ela fala assim, cara, meu problema é o palco. Quando eu subo no palco, acabou. Tenta fazer o seguinte, e se você palestrasse com essas pessoas fora do palco? Junto com elas, no chão. O palco está aqui, o piso está embaixo. Ao invés de você vir, se apresenta no palco e vem para o chão. Fica próximo das pessoas. Vê se isso muda para você alguma coisa. Por quê? Vamos lá. Tem muita gente que coloca na cabeça que o problema é o palco. Por quê? O palco te deixa numa posição mais superior. E às vezes, você estando numa posição mais superior, você não tem dentro de você esse sentimento de que você tem essa posse de algo maior. Uhum. E aí você não consegue passar, porque você também não acredita que você está num nível superior. Tem gente que tem aquela... Não é essa palavra, mas vamos colocar assim. Aquela humildade de falar assim, não, cara, não é que eu sei mais que os outros, né? Não é que eu sei algumas coisinhas e tal. Como é que eu vou falar para as pessoas no palco? Cara, pensa o seguinte, você tem sua vida e o fulano tem a vida dele. Se alguém te contrata para fazer uma palestra, se alguém te contrata para fazer um treinamento, ele quer saber da sua vida, ele não quer saber da vida dos outros. Ele quer saber da sua história. Então, se você vai para um palco, sim, é um lugar mais elevado. Por que é mais elevado? Porque alguém quer saber de você. Uhum. Agora, tem gente que não se dá bem com o palco por causa disso. Porque a pessoa... Não se sente pertencente. Pronto. A pessoa sobe no palco, ela está num lugar mais elevado, mas ela não se sente nesse nível mais elevado de falar com outras pessoas. Então, beleza. Se você não se sente, vamos fazer um teste? Conversa com o povo embaixo. Vê como é que vai ser para você. Ao invés de você subir lá no palco, conversa com o povo embaixo. Começa fazendo suas primeiras palestras embaixo, conversando junto com o povo. Às vezes você tira o microfone, conversa direto com a pessoa. Os primeiros passos, primeiros testes. Não, Rafa, agora é o seguinte, eu quero dominar o palco. Beleza. Primeira parte do palco, você não precisa ficar andando no palco. Você tem 2 braços e você tem o seu corpo, certo? Abre os seus 2 braços assim e você vai ter um triângulo. Ó, pensa nisso aqui. Isso aqui é um triângulo. Certo? Você vai trabalhar com a movimentação assim. Todas as vezes que eu precisar falar, eu vou elevar um pouco os meus braços para direcionar para onde está indo a fala e eu volto. Usa os braços primeiro, depois você usa as pernas. Daqui a pouco você vai sentir confiança de utilizar o corpo inteiro. Aí você começa a andar. Não tem problema você fazer uma palestra num lugar só, sabia? O problema é você ficar num lugar só e não conseguir se comunicar com a galera. Esse é um problema. Uhum. Então, não precisa andar no palco o tempo inteiro. Você pode parar num lugar e você trabalha as posições corporais para você falar com o seu público. Tudo bem? Beleza, passou isso, ganhou um pouquinho mais de confiança, agora eu vou fazer o quê? Você precisa entender quais são suas âncoras. Como você se sente mais à vontade? Como você se sente melhor? Você precisa de um slide? Você precisa de uma musiquinha de fundo? Você precisa ter visibilidade da galera? Não, eu não posso ter visibilidade da galera, não posso ver a galera. Então manda fechar todas as luzes, manda apagar todas as luzes. Você não vai ver quem está lá. São skills que você vai tendo para você poder melhorar a sua performance. É isso. Vou te falar uma história aqui. Eu, particularmente, não sei se por ser descendente italiano, eu gesticulo muito. Eu gosto de andar muito. Hoje eu tenho um microfone padrão, mas eu tenho vontade de comprar aquele auricular. Porque eu falo, cara, eu gostaria de mexer com as 2 mãos. Sim. E aí, pra mim, me cansa até. Eu acho que eu fico tão tenso que eu travo o microfone aqui
Depois tem que trocar de mão. E esse braço até dói. Então eu falei, cara, eu acho que eu vou comprar um auricular. Não sei se tem de qualidade boa tanto quanto o normal, mas... Tem muito microfone bom hoje, tem muito microfone que a gente consegue utilizar ele desde você dar uma palestra, você dar uma aula, até você dar uma aula no YouTube, microfones bem assim, condensadinhos mesmo, sabe? Aham. Com sonoridade boa, que são quase imperceptíveis, você nem sente o toque dele, muito legal. Mas olha só, eu tava dando um treinamento e tinha uma mulher que ela falou assim pra mim, eu não consigo falar em público. E aí você presta atenção nisso, porque isso aqui é maravilhoso. Eu falei pra ela, você não consegue? Ela falou, eu não consigo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vai ter um momento do treinamento aqui, você me permite chamar? Ela falou, sim. Eu falei, beleza. Você é mãe? Sou. Quantos filhos você tem? Tem 2. Que idade que tem? Tanto. Beleza. Aí chegou o momento do treinamento lá. Eu achei que ela não ia vir, tá? Mas ela se dispôs, ela veio e ela fez todo o treinamento. Foi muito bom. Falei pra ela assim, fulana, vem cá. Preciso de você aqui um pouquinho. Ela levantou, foi lá. Eu falei assim, você gosta de falar em público? Ela, não. Eu falei, você tem medo de falar em público? Ela, tem. Eu falei, e se eu pedisse pra você falar em público agora, você falaria? Ela ficou quieta. Eu falei, então fala o seguinte pra mim, você tem filhos, não tem? Ela falou, sim. Eu falei, então conta a história dos seus filhos pra mim. Deu o microfone na mão dele e saí. Véi, ela ficou um tempo assim, parada, Digerindo. digerindo, de repente ela começou a contar. Como você acha que ela parou? Porque eu pedi. Não era sobre falar em público, mas era sobre o assunto. Tem gente que não quer falar em público porque não tem domínio do assunto. Ela começa a compreender que talvez o que ela sabe é superficial. E aí o que você precisa fazer? Você vai deixar de falar em público? Não, você precisa melhorar os seus recursos. Você precisa aprender mais, você precisa ter mais âncoras, você precisa ter mais insights do negócio, certo? Aquela mulher não tinha problema de falar em público. O problema era o seguinte, o que ela imaginou? Pô, ele vai chamar eu pra falar de tal coisa, vixe Maria, e se eu for falar sobre isso, eu tô perdida. Aí eu falei pra ela, então fala da sua família, fala dos seus filhos. Cara, ela começou a falar, começou a vir emoção, o pessoal começou a ter empatia com ela, quem era pai, quem era mãe, começou a olhar pra ela de um jeito diferente, ela começou a ver o sorriso, ou seja, o público se abriu pra ela, ela vazou falar. Entendi. Aí eu peguei e falei pra ela, agora para um pouquinho que eu preciso continuar. Cara, que legal. Ela se libertou. Foi embora. Que legal. Ô, Rafa, mudando um pouquinho o foco da conversa, pra gente poder trazer um pouco da sua essência, da sua história também, para as pessoas entenderem, teve uma situação que aconteceu no seu passado que foi bem, bem dolorosa. Eu gostaria que você falasse para mim, se você se lembra de quando tudo estava perdido, se o fundo do poço existe, se lá tem uma mola também propulsora para te jogar para frente. Conta um pouquinho dessa história, dessa passagem da sua vida. Vou até pedir um café. Tem momentos da vida da gente que são importantes, né? A gente cresce como pessoas. O meu filho ficou internado no CEMIL aqui, em Moarama. E aí, o dia que meu filho internou, fui trabalhar. Cheguei na escola, um colaborador nosso falou assim, ó, tem um cara te esperando ali. E aí eu esperei um tempo, não tinha marcado com ninguém, mas fui falar com o cara. E a hora que eu vi, era um agiota. Foi me cobrar lá, aí ele ergueu a cintura, mostrou algo pra mim e falou assim, você tem até 6 horas pra você me pagar. Mas eu não peguei o dinheiro dele. Eu peguei dinheiro com uma pessoa que foi o intermediário entre eu e ele. E aí ele foi lá. E assim, pra mim, cara, foi um dos piores momentos da minha vida. Porque a hora que você olha, eu devia pra 6 agiotas aqui em Moarama. Inclusive, paguei todo mundo. Muitos deles, até hoje a gente conversa, troca ideia. Tem um ou outro que eu nunca mais vi. Tudo bem. Nesse dia, eu não tinha R$1 no bolso. Meu filho estava internado. A Paula estava com ele no hospital. E eu olhei e falei, cara, o que eu vou fazer? E aí, Deus providenciou tudo. As coisas fluíram, deram certo. Mas eu e a Paula sentamos para analisar a nossa vida, né? Era o 2º ano de pandemia. E a gente estava falido, cara. Quebrado. Quebrado mesmo, assim. Só que eu não sabia o tamanho da dívida. E aí a gente falou, bom, vamos correr atrás, né? Começamos a procurar recursos. A gente tinha 14 funcionários registrados. E aí nós conseguimos uma pessoa para nos ajudar. Um casal de amigos nossos, que até hoje eu sou extremamente grato a eles.
E aí a pessoa olhou pra nós e falou assim, quanto vocês devem? Eu falei, cara, eu não sei. Você nunca tinha somado? Não, eu nunca tinha somado. Nem a Paula também. A gente, como casal, a gente nunca tinha somado. E aí ele falou, então soma. E aí depois a gente vai sentar e vai conversar. E aí a gente somou. Só que na soma, a gente colocou assim, ó, o Rick tem um carro. Quanto custa o carro? 300 mil. Tá, mas tá aqui? Tá? Não. Você paga uma parcela? Paga. Quanto? 3 mil reais. Então você não deve 3 mil, você deve 300. Você deve a dívida do carro, você não deve uma parcela. Então eu comecei a pegar meu carro, minha casa. Aí a gente pegou o cartão na época da pandemia, passava um cartão, sacava, pagava uma coisa, passava outro, sacava, pagava outro. Entendi. De cartão, irmão. De cartão foi mais de 150. Nossa. De cartão. E aí, de cheque. Uma porrada. No segundo ano de pandemia, vários dos noivos que fecharam um contrato comigo pediram dinheiro de volta. Eu já não tinha mais dinheiro. Já tinha reinvestido em coisas. Não tinha como fazer. Tive que trocar cheque para devolver o dinheiro para os noivos. E aí era 14 funcionários. Ah, acerto de um 7,5, de outro 6 e pouco, de outro 5, de outro mais 7, de outro mais 6. A hora que você via, dava mais 150 de funcionário. Então você soma. Cartão 150, funcionário mais 150. Os agiotas passava aí de 100 e poucos mil. A dívida da minha casa, a dívida do meu carro. Aí você somava água, luz, internet da casa, da minha Mercado, casa. etc. Mercado, as coisas, tudo. Cara, fomos somando. A hora que chegou em 600, eu falei, pode parar. Pode parar. Falei, não tem como. Aí deu lá, 600 e tantos mil reais. Falei, cara, o que a gente vai fazer? E aí Deus providenciou uma pessoa, essa pessoa emprestou o valor para nós. E nós retomamos nossa vida. Mês passado foi a última parcela que eu paguei para essa pessoa. Quitou? E se ela estiver assistindo o podcast agora, ela sabe. Porque eu mandei Parabéns, mensagem cara. para ela, Parabéns. para a esposa dele e para ele. Falei, obrigado pelo que vocês fizeram por nós. Sabe? E por que eu tô te contando essa história? Quando você tá no fundo, cara, do poço, imagina, seu filho tá internado. E aí você pergunta pro médico assim, ele tem risco de vida? O médico fala, eu tô falando do coração dele, pai. Quando a gente fala de coração, é risco de vida. E a saturação do meu filho estava em 72. Nossa. Com a máquina de oxigênio. Então você tem possibilidade do seu filho não voltar. Você tem possibilidade de um cara voltar 6 horas e tirar sua vida. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu aprendi, nos momentos mais difíceis, que só no caos você sabe o tamanho da sua força. Só no caos. Só no desconforto, só nas inclinações mais difíceis que você precisa passar é que você sabe o tamanho da sua força. E nenhuma dificuldade é o fim. Nenhuma dificuldade é o fim. Ela só é uma parte do processo. E se você tiver cabeça, se você tiver fé e você tiver perseverança de assumir as responsabilidades, você passa por cima. E nós passamos, nós estamos reinvestindo na nossa escola, a gente vai fazer a reinauguração daqui 3 meses. Fechamos os móveis da escola, estamos dando uma repaginada. Tem dias que eu entro na escola que eu falo assim, cara, só por Deus isso aqui deu certo. Só por ele, sabe? Eu tava em casa, luz cortada, cheguei para trabalhar na minha empresa. Os funcionários todos na empresa. A Copel veio e fechou lá em cima no poste, cortou a luz. Sabe o que os nossos colaboradores fez? Eles abriram as portas e falaram assim, nós vamos trabalhar do mesmo jeito. Nós não vamos abandonar o barco. Eu não tinha luz nem em casa, eu não tinha luz nem na escola. Nossa. Eu e a Paula, teve várias situações, mas assim, algumas pessoas ajudaram a gente com cesta básica. Isso que é coisa assim, quase ninguém sabe. E difícil, cara, difícil. O dia que eu cheguei em casa, o cara, eu já tinha luz cortada, o cara foi cortar água. A Paula olhou pra mim, eu olhei pro cara. Falei, velho, não tem o que fazer. E eu senti no olho do cara, velho, que o cara queria me ajudar, o cara da Sanepar. O cara falou, mas, falei, velho, não tem o que fazer. Pode cortar. E cortou. Quando você está numa fase difícil, né, você precisa discernir 2 coisas. O que é tribulação? Isso aqui eu estou falando para quem tem fé, para quem acredita em Deus, tá? O que é tribulação e o que é dificuldade? Uma mãe que um filho nasce e não tem um braço, não tem uma perna, isso é uma tribulação, Rick. Porque ela não escolheu aquilo.
Uhum. Aquilo foi dado a ela como um meio de tornar aquela pessoa melhor, um meio de santificar aquela pessoa, um meio daquela pessoa olhar, enxergar e falar assim, eu preciso de Deus. Isso é uma tribulação, ela não teve escolha. Agora, a dificuldade, o Rafael faliu, fulano que está assistindo esse vídeo que agora está endividado, faliu, não sei. Isso é dificuldade. E dificuldade está atrelado ao seu conhecimento, às ferramentas que você tem. Tá? Então, tem muita gente pedindo para Deus tirá-la de dificuldade, que é ela que tem que agir. Mas tem coisas que é Deus que tem que agir. É por isso que existe milagre. Quando existe um milagre? Quando todos os seus recursos, suas ferramentas, suas coisas cessaram, você não tem mais o que fazer. E ali, então, somente Deus pode fazer por você. Isso é a definição de quando vai acontecer um milagre. E a definição de tribulação e dificuldade. Então eu entendi o seguinte, por mais que eu clamasse a Deus, Ele me ajudou, mas Ele mostrou para mim que eu que entrei ali, naquelas dificuldades. Então eu comecei a estudar, eu passei a dormir 4 horas por dia, 3 horas e meia, 5 horas. Comecei a buscar recurso, só que eu descobri algo que agora há pouco no podcast nós falamos, e é por isso que eu falo para vocês que eu tenho autoridade para falar sobre isso. Eu comecei a ter, eu não sei se dá para você ver aí, você consegue ver no meu corpo? Manchas? Dá pra ver. Eu comecei a ter manchas no corpo. Desencadeou. Sabe quando você vai naqueles negócios que puxa o corpo, como é que chama? Aquela ventosa? Ventosa. Eu comecei a ter manchas no corpo daquele jeito. E aí eu não liguei muito no começo. Depois, eu acordei de noite, comecei a ter pressão no coração, no peito. Nossa. E comecei a sentir travar aqui em cima. Peguei meu celular, minha esposa dormindo do meu lado, peguei meu celular, olhei e falei, cara, o que tá dizendo aqui pra mim é que sintoma de infarto. Eu tava de cueca. Saí pra fora da minha casa no quintal e comecei a correr. E a minha esposa olhou, ué, o que ele tá fazendo lá? Foi pra fora e ela começou a chorar, porque ela não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu também não tava. Beleza, passou essa situação, tava dando aula. Tava angustiado. Angustiado. Tava dando aula, começou a formigar o meu calcanhar, meu tornozelo. Aí passou pra panturrilha, passou pra perna, começou a vir debaixo do braço, começou a vir aqui, ó, na parte de cima. Peguei meu celular e fui ler de novo. Cara, sintoma de infarto. Falei, tô infartando. Falei pro meu aluno. Falei, preciso ir pro hospital. Deixei a aula. Cheguei no hospital, no PA. A menina falou, vou medir sua pressão e tal, não sei o quê. Começou a me atender. E eu falei pra ela assim, moça, eu só quero saber uma coisa. Eu tô infartando? E aí ela não me falou. Ela não falou o que estava acontecendo comigo e começou a piorar a situação. Ela falou, moço, a gente vai ter que te passar aqui de urgência. Vem comigo. Aí foram lá, me colocaram num lugar, falou, vamos fazer um eletro? Falei, vamos, fizeram o eletro. Aí começaram com aquele converseiro dentro do PA e eu angustiado, velho, sem entender o que estava acontecendo. A mulher falou assim, a gente precisa te dar um medicamento. Falei, beleza. Aplicou na veia, nós vamos te internar. Falei, precisa avisar minha esposa. Mandei uma mensagem, falei, tô no pronto atendimento, disseram que vão internar eu aqui. E assim que terminar, eu volto para casa. Eu tava de moto. E aí, aquele pessoal conversando e olhando para aquilo, eu falei, cara, onde eu cheguei, bicho? Tô no hospital, cara. O pessoal tá falando de mim, eu não sei o que tá acontecendo. Fui ver meu celular, ali tá dizendo que é começo de infarto, os sintomas que eu tô tendo. Até as pessoas que estavam no PA do meu lado ficam olhando para mim, cara. Falei, velho, é alguma coisa séria. E aí deu umas 4 horas e meia, acabou o medicamento e tal. A doutora me chamou para conversar. E ela falou assim, você já sentiu isso? Eu falei, não, já sentiu isso? Não, isso aqui já. Isso aqui já. Ela falou, cara, você teve hoje uma crise de ansiedade muito forte. E eu preciso te falar uma coisa, você vai precisar tomar remédio. Aí ela foi, fez a prescrição, mandou os negócios, tal, pediu para eu comprar, me encaminhou para outras coisas. Cheguei em casa, quase no comecinho da madrugada, sentei, minha esposa estava me esperando, eu mostrei para ela, ela falou assim, você não pode tomar isso aqui. Se você tomar isso aqui, você vai viciar. Isso aqui é tarja preta. Eu tenho uma amiga que passou por isso aqui e ela viciou nisso aí. Eu falei, putz, cara. Quebrado, falido, descobri agora que eu tô com crise de ansiedade. Você vai fazer o quê? Você tem que dar a volta por cima, velho. Não tem pra onde o cara correr. Pô, aí você olha pro lado, minha esposa com 2 crianças. Que na época eu tinha 2 filhos só. Sem água, sem luz. Sem água, sem luz. Devendo, com crise de ansiedade. Cara, o que você vai fazer? Você vai se matar? E a galera que vai ficar para trás? Então eu fui, comecei a investir em mentoria, comecei a fazer uns bicos daqui, uns bicos dali, procurei pessoas que me ajudaram, procurei e-mails,
li muita coisa, muito livro, muito livro, muito livro. Tanto que se você olhar no meu carro, debaixo do meu banco tem livro. Eu não parei de estudar desde aquele dia. Eu não tomei remédio. Eu não fiz terapia. Eu não fiz tratamento. Eu não tenho mais crise de ansiedade. A gente fez tudo que podia ser feito dentro daquilo que é natural, tá? E eu não estou falando que o seu caso é isso. Talvez você precise de um terapeuta. Eu disse que eu não ia. E aí, a parte engraçada que a mulher colocou assim, a médica, você tinha que fazer aula de música. Sério? Ela falou pra mim, você tinha que fazer aula de música, assim, sabe? Tocar um instrumento, alguma coisa. Eu fiquei quieto, nem falei pra ela. Véio. Porque eu tava com a camiseta da escola, ela não reconheceu, então ela não sabe que eu sou músico, né? Eu nem falei nada. Aí, falei, bom, vamos lá. Aonde estavam as falhas? Se eu fali, é porque eu não sabia administrar. Concorda? Então, eu preciso... Você tinha aluno, né? A gente tinha aluno, só que assim... A minha crise de ansiedade estourou. A gente amanheceu, a gente dormiu num dia, amanheceu no outro sem 70 alunos. Era mais de 70. 70 e alguns quebrados, tô arredondando. Ah, então na pandemia teve evasão. Muita. Ah, entendi, cara. Muita. Eu achei que eles não tinham feito evasão. Não, além de eu ter quebrado, os alunos estavam saindo. E aí eu recorri para a parte jurídica, fui atrás de advogado. Os advogados falaram, cara, você não tem o que fazer, isso é mundial. Não tem uma lei que respalda você. O que você pode fazer é negociar com o cara a saída dele. Entendi. Então, assim, a gente trabalhou... Entendi, virou bola de neve. No último ano da pandemia, que foi o segundo ano da pandemia, com 40% Entendi. do nosso público. Não dava para pagar nada. Nada. Entendi. Agora só ficou acumulou, claro. sabe? E aí, poxa, não tinha evento para tocar, porque tudo fechado. Os pouquíssimos eventos que tinham, o valor era mínimo, cara. A gente estava acostumado com eventos maiores, né? Então você paga os músicos, você paga o som e tal, e você tira o valor. Era mínimo. Aí, eu ainda não conhecia a internet. Os recursos que a internet tinha. Eu não era um cara ligado na internet. Tanto que, hoje, por exemplo, meu Instagram tem, 12 mil pessoas que me seguem, e a maior parte dessa galera tá aqui pelas coisas que eu faço e tal, mas não é por estratégia, assim, porque eu não sabia mexer nisso. E aí, eu comprei câmera, igual você tem aqui, comprei câmera, comecei a trabalhar na internet para segurar os alunos. Conseguimos segurar. Nessa época aí, eu já estava estudando muito sobre empreendedorismo, mas principalmente das questões online e tal. E aí um dia, eu olhei e falei, cara, o que eu posso fazer que pode ajudar alguém? Eu sou músico, então, o que eu consigo fazer para a galera que eu consigo gerar renda? Mano, eu consigo atender isso, isso e isso. Beleza, fui atrás. Mas o que a música pode trazer a mais? Falei, cara, eu dou aula de canto. Canto, trabalho comunicação. Eu tenho curso de oratória. Fui formado, aí comecei a dar curso, comecei a dar palestra. De R$300, R$400, R$150. Daí comecei a dar palestra de graça. A maior parte dos colégios de Moarama que eu fui não tem valor nenhum. Eu fui porque eu precisava ganhar autoridade. E ia mesmo entregar o máximo de conteúdo que eu podia. Só saía porque o diretor falava, velho, não tem mais tempo, vai embora. E aí comecei, as coisas começaram a fluir, eu comecei a tirar recursos de outros lados. Aí eu comecei a fazer o quê? Comecei a negociar minhas contas. Véi, quanto que é? Mano, é X valor. Não, eu não tenho, eu tenho tanto. Não dá. Então eu ia, até conseguir. E fui negociando, pagando conta por conta. Não saía, não ia em pastelaria, eu não ia em pizzaria, eu não ia no shopping nem nada, irmão. Reorganizou mesmo. Não saía. Não saía porque eu ficava com vergonha também, e não saía porque eu sabia que eu tinha dívida. Pra você ter uma ideia. Eu e minha esposa, nós trocamos o carro faz 2 semanas. Nós andávamos em 6 no meu carro. 6 pessoas dentro do carro. Você tá com 4 filhos? Tô com 5 agora. 5? Sim. Então nós andávamos em 6 pessoas dentro do carro. No colo, abraçado e tudo. Ah, Rafael, cara, era o que eu tinha. Eu aprendi a me virar com o que eu tinha. Uhum. A minha casa não tinha sofá. Eu fui comprar sofá depois de um tempo. Minha casa não tinha cozinha. A minha casa tinha móveis só no quarto das crianças. Depois que nós fomos reorganizar as coisas. Vamos pagar as contas, vamos pagar. Se a gente der, vamos pagar. Honrou todo mundo. Até honrar todo mundo. Uhum. Mas para honrar todo mundo, eu fiz o quê? Eu estudei, eu investi em mentoria. Eu chegava em amigo e falava assim, irmão, você me presta milão, eu preciso fazer uma mentoria. Mas como é que você vai me pagar? Cara, eu vou te pagar. Então beleza, negão. Acabar, tó. Cara, preciso fazer uma mentoria. Mas como é que você vai fazer? Cara, eu vou te pagar. Então, tó. Fazer a mentoria e pagava. Amigos nossos de comunidade da igreja
Teve um mês de dezembro, fizeram vaquinha para ajudar a Paulo, conseguiram 3.000 e poucos reais para nós, pra gente pagar as nossas contas, cara. Porque o dinheiro que tinha, olha, o dinheiro que entrou, eu tinha duas possibilidades, eu pagar minhas contas ou pagar os funcionários. Não, nunca deixou a galera na mão. Pagamos todos os colaboradores. Não tem um colaborador nosso que recebe atrasado. Não tem. 13º, depois que a gente se reorganizou, não tem 2 parcelas. Que dia que é o 13º? Novembro. Novembro, tá aqui, ó. Não tem 2 parcelas. A gente se reorganizou, cara. Porque pessoas acreditaram na gente. Top. E eu tinha que honrar essas pessoas, sabe? E foi o maior prazer pra mim chegar na semana retrasada e falar pra eles, ó, acabamos, nós pagamos, muito obrigado. Sabe? De honrar mesmo. Que legal, cara. Caramba. Foi quantos anos pra poder se reestruturar, reorganizar, Rafa? Depois da eleição de 2022, né? Foi a eleição? 2022, então 23, 24, 25. Praticamente 3 anos. 3 anos. Se Isso. reestruturando, reaprendendo, modulando. Vivendo de forma simples. Enxuto demais. Enxuto. Enxuto demais. Você conhece, amigo nosso, Heitor. Uhum. O Heitor falou, legal, vem cá. Eu falei, não vou. Não vou, não posso ir. Não tinha o dinheiro do combustível, cara, não fui. Não fui. Moro aqui, ó. Morava aqui, né, aqui perto. Falei, não vou, não tenho dinheiro pro combustível. Ah, mas você podia ter ligado pro cara e falado pro cara ir te buscar. Cara, o cara vai buscar eu, minha esposa, mais 3 crianças? Não vou, mano, não é o momento. Não ia, Henrique. Não ia. Eu vejo o cara que deve, o cara anda aí, mantém o padrão. Não, eu não fiz isso. Uhum. Eu não fiz isso. Eu tinha uma moto. Era o que eu andava. E era o que eu conseguia abastecer. E em cima dessa moto, sabe o que eu fazia? Colocava o instrumento nas costas. Se precisava ir na cidade de fora, eu ia de moto. De moto, velho. E sabe que moto que é? Uma bis. Colocava as coisas dentro do baú da bis, mochilinha nas costas e ia. Era o que eu conseguia abastecer e foi o que sustentou eu durante 2 anos. O carro era uma coisa esporádica, irmão. Tanto que você não vai achar gente aí que vai falar pra você assim, eu vi o negão lá, não sei não. Eu não ia. Por uma questão de fé também, que quando eu escolhi optar por ver minha vida ao lado de Jesus, eu escolhi também deixar outras. Uhum. E por uma questão também que eu não tinha condição nem de levar minha família numa pizzaria. Se você falasse pra mim, mas a pizza é 70 conto. Eu não tinha. Uhum. E se eu pegasse 70 conto, faltaria da família de outro. Então eu não pegava. Sabe? Não pegava, tava lá do cara, deixa pra lá. E pagava e ia vivendo a nossa vida assim. Teve um detalhe em tudo isso aí que pra mim foi importante, assim. Os meus amigos que estavam próximos de mim me ajudaram muito. Meus amigos de comunidade, a galera que participa comigo na igreja, o padrinho do meu filho. Pô, o padrinho do meu filho pagou todo o tratamento do meu filho. Meu filho nasceu com uma doença rara no coração. Hipertrofia no coração e no pulmão. O coração do meu filho crescia assim, ó. Um lado tava assim, outro lado tava assim. Ele tinha um problema no coração. Agora a gente tá indo. É o especial ou não? Eu tenho um filho com síndrome de Down, pra quem não sabe, né? Uhum. E aí o que acontece? A gente foi, depois que ele saiu do hospital, teve que levar ele no cardiologista. Chegou no cardiologista, o cardiologista olhou e falou assim, rapaz, eu já consultei esse menino. Ele não tinha isso aqui. Mas ele tá com um problema e eu não sei mexer. A gente vai ter que procurar um especialista, eu vou fazer uma carta e vou colocar o meu nome para vocês utilizarem o meu nome. E aí a gente foi. Pedi pro professor Rigobelo, falei, professor Rigobelo, talvez eu tenha que levar meu menino pro Pequeno Príncipe. O professor Rigobelo falou, eu vou ajudar você, porque não tem gente que mexe aqui. E aí, consegui. E é caro, né, bicho? Caro. Lá em Curitiba, Pequeno Príncipe, você tá doido. Eu acho que lá, eu não sei se teria custo lá, mas o translado eu teria que fazer do meu jeito. Uhum. E aí nós conseguimos uma médica que foi professora do meu compadre, da minha comadre, que os padrinhos do meu filho são médicos, e Deus é muito providente, deu pro meu filho 2 padrinhos médicos. O meu filho, a gente só soube que ele nasceu com síndrome de Down só no dia do nascimento, tá? Que ele ia ter síndrome de Down. A gente não sabia. Não pegava no ultrassom. Os exames não deram nada. Sim. Tanto que nós temos exames guardados. Uhum. Os exames não deram nada. A gente só soube que ele tinha síndrome de Down quando ele nasceu. E aí, nos ajudaram demais, recorreram a essa professora deles, que era médica do Pequeno Príncipe, que hoje está em Cascavel, e ela falou, traz ele para cá. E nós utilizamos a carta do cardiologista, mais o network dos meus padrinhos e fomos para lá. Eu passei 1 ano e meio indo em Cascavel a cada 15 dias, e depois eu ia em Maringá a cada 15 dias para trabalhar o pulmão. Então você imagina, só nisso aí, cada viagem que você vai de consulta e coisas que você precisa fazer, dava em torno de R$ 1.600 por mês. Só dele. Só dele. E os amigos ajudaram também.
Meus amigos foram firmes, meus amigos acreditaram em mim, os meus compadres acreditaram, meus amigos de comunidade falaram, cara, você vai dar a volta por cima. Então, e eu olhava pra minha esposa, cara, todos os dias. Na hora que eu chegava em casa, eu olhava pra minha esposa e falava, eu não tirei ela da casa do pai dela pra ela passar isso. Então, assim, a gente vai dar a volta por cima. Nós vamos conseguir. E, graças a Deus, Deus abriu portas, Deus despertou coisas em mim que eu nem sabia que eu era capaz, que eu nem sabia que eu tinha possibilidade, e me trouxe de volta pro jogo, velho. Caramba, velho. Eu não tenho nem palavras, bicho. Rafa do céu. Cara, teve algum momento que, em toda essa turbulência, você pensou em desistir? Teve algum momento que você passou alguma coisa na cabeça estranha, que você falou, cara, não aguento mais, não dá mais? Cara, eu por várias vezes, eu parava, eu deixava a moto num lugar, colocava a chave no bolso e eu saía andando pela cidade de Moarama. Cheguei aí, sentido estrada lá da Faringueira, Moema, a pé, voltar. Eu andava, cara. Parava a moto nos local, ia andando, ia pensando. Por quê? Porque às vezes, se você for tomar suas decisões nos seus estados emocionais, você pode fazer cagada. Então, tinha que pensar, tinha que trabalhar certinho. Nunca pensei em desistir, Rick. Nunca. Eu pensei assim, talvez trocar o ramo, mexer com outras coisas ou algo do tipo, sabe? Isso eu cheguei a pensar. Mas quando eu falei que eu ia fechar a escola, eu tive uma conversa muito sincera com Deus. Eu falei, Senhor, eu quero fechar a escola. E eu vou voltar a trabalhar de outra coisa. Mas se for da sua vontade, que o Senhor me mostra que a escola é algo que eu possa continuar investindo nela. No outro dia de manhã, eu fui dar aula. O nome dessa mulher é Hilda. Ela era da Presbiteriana Renovada, da igreja. Hoje ela está em outra igreja. E ela sempre orou muito por mim, ela e a irmã Lúcia. E aí eu chegou para fazer aula e falou assim para mim, hoje nós não vamos fazer aula. Aí eu olhei e falei, bom, tudo bem, e aí? Ela, não, hoje nós vamos conversar. Que legal. Falei, beleza. Daí no meio da conversa ela olhou para mim e falou assim, essa escola não vai fechar, Rafael. Ela que te levou o recado. Ela que levou o recado. Aí eu fiquei quieto. Falei, Hilda, por quê? Ela falou assim, porque isso aqui é um projeto de Deus e não é seu. Essa escola não vai fechar. Naquele dia eu entendi, Rick. O Senhor não queria que eu fechasse. Ele queria que eu mudasse, que eu melhorasse. Aprendesse. Que eu aprendesse. Mas desistir, não. Desistir, não. E aí, hoje, você olhando pro Rafa do passado, o que você mais se orgulha, Rafa? Cara, sucesso pra mim é ter o que eu tenho. Uma família. É o que eu mais me orgulho. Eu tenho uma família, Rick. Eu tenho por quem Você lutar. tem uma parceira também. Cara, do seu lado o esposa, tempo todo e... Minha esposa é minha melhor amiga, é minha sócia, é a pessoa que eu amo, é tudo que eu consegui é porque ela estava do meu lado. Sempre, 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 sempre. E sucesso pra mim, talvez pra você é outra coisa, mas pra mim é eu voltar pra minha casa todos os dias, ter minha esposa me esperando, que me ama, ter meus filhos me esperando, ter meus filhos me abraçando e dizendo que me amam, que eu sou o herói deles. Cara, isso pra mim é sucesso. Isso pra mim é sucesso. O que vem daqui pra frente, irmão, meus filhos, tendo saúde, minha família tendo saúde, eu tendo saúde, podendo servir minha família, servir a Deus, servir ao próximo, que é os 3 critérios pra mim. O resto, irmão, é lucro, tá? São Paulo diz, em um dos seus escritos, que ele fala assim, eu aprendi a viver no muito e eu aprendi a viver no pouco. E em tudo eu dou graça. Esse é meu lema. Eu aprendi a não ter nada, mas eu aprendi a ter as coisas. E de todas as formas, isso não era critério para me fazer feliz, porque eu já sabia que eu tinha tudo. Sabe? Eu sou filho de pais separados. Não sei se seus pais são casados até hoje, mas talvez tem pessoas que estão vendo esse vídeo nesse exato momento que os pais são separados. Eu sou filho de pais separados. Então eu não tive muitos momentos com meu pai. São raríssimos os momentos que eu posso te contar que eu tive com meu pai. E nem são assim de ir para uma festa, de brincar, de ir para um parque. Não era isso. Momentos às vezes de casa. Simples. Mas eu não tive isso. E hoje eu levo minha filha no parquinho. Hoje eu dou a vida pelos meus filhos, dou a vida pela minha esposa, eu vivo com a minha família, porque para mim isso é sucesso. Porque quando você não tiver nada, você não tiver dinheiro, você não tiver ninguém,
a única coisa que você vai olhar e vai falar assim, cara, o que basta e o que restou para mim é aquilo que era o primordial, a minha família. Se hoje você está se matando de trabalhar e está perdendo tempo com a sua família, você repense. Se hoje você está pensando que a sua carreira é o principal, repense. Vai vir um profissional melhor que você. Pode ficar tranquilo. Você pode ser o top dos top. Vai surgir alguém melhor que você. Sempre. Sempre. Vai surgir alguém mais rico que você. Mais bonito que você. Sempre. Só que existe um lugar que você, sendo mãe ou sendo pai, você é insubstituível. É na sua família. É no seu lar. Uhum. E ali, pra mim, irmão, tá o sucesso. Sabe? O cara ser fiel à esposa dele. O cara cuidar e amar os filhos. É isso que eu aprendi. E isso pra mim é sucesso. O que vem depois dali é consequência. Dinheiro pra mim não é o foco, Rick. Uhum. Se eu abrir minha conta e tiver dinheiro, é consequência daquilo que eu tô gerando de impacto na sociedade. Consequência. Mas sucesso pra mim é voltar todos os dias pra minha esposa e pros meus filhos. Ser o herói deles, sabe? Meu filho não assiste TV. Minhas meninas não assistem TV. A gente tem essa cultura na nossa casa. Pode ser que na sua casa seja diferente e tudo bem. Isso é o que a gente optou na nossa casa. Se você perguntar pro meu filho quem que é seu herói, ele vai falar, meu papai. Que massa, cara. Parabéns. Parabéns, Rafa. Cara, tô sem palavras pra te falar aqui. Primeiro, só quero te agradecer. Agradecer ter aceito o convite, primeiramente. Vai ter outra oportunidade que a gente vai falar mais de resenha, mesmo de história, mas obrigado por ter partilhado da sua história, sua vida, insights. Cara, você é doido. Quem não aprendeu nada com esse episódio, assiste de novo. Não tem como. Foi bem transformador, foi muito importante. Eu peguei muita coisa pra mim. É gostoso ver como as coisas mudam rápido, né, Rafa? Como a gente passa por processos. Como a gente já se conhecia antes. Eu conheci dois lados seu. Foi importante ver isso, cara. Isso é legal, Rick. Isso é legal. Eu estou aqui, eu recebi convite de vários outros podcasts. Eu recebi o seu convite com muito carinho. E eu não sei se você sabe, mas foi uma pessoa no Instagram que pediu pra eu estar aqui. Foi uma pessoa que mandou no Instagram que falou que eu deveria estar aqui. Uma pessoa do Pedro II, para contar a história e tal. Foi uma pessoa do Instagram, eu repostei, né, que ela falou e vocês me mandaram o convite. Tinha recebido outros convites de outros podcasts, mas eu acho que talvez o que eu penso de vida com esses outros podcasts não está alinhado. Então eu não piso em lugares que não têm a mesma frequência que eu. Que bom, cara. Então, se eu tô aqui é porque... Eu me sinto mais honrado ainda agora. Sim, com certeza. Tem um detalhe que é muito importante. O Rick me conheceu antes desse Rafael. Uhum. E isso é legal. E o que você viu de mudança? Total, cara. Você é o mesmo ser humano bom, vamos falar assim, mas com visões diferentes. Focado na família, focado em Deus, bem diferente. Mas assim, o ser humano é o mesmo. Você sempre foi um cara bom. Você sempre foi uma pessoa do bem, sempre foi uma pessoa alegre, feliz, sempre emanou muito isso. O Vitor também tem um carinho especial por ele, um cara top também. Nossa, gente... Cara, não tem nem palavras, assim. Eu gosto de todos os nossos amigos da infância. Sim. Todo mundo eu acho que são pessoas maravilhosas, mas que cada um tem uma visão de vida. Tem uns que a gente caminha junto e outros que a gente tem que deixar no meio do caminho porque não faz mais sentido. Mas eu tenho minha esposa, tenho 2 filhas, quero ter pelo menos umas 4. Então, eu vejo que tudo é muito atrelado, tem princípios, tem coisas que você tem que abrir mão, e aí a gente acaba sendo mais seleto. Então, me senti honrado você aceitar o convite, vir partilhar. O podcast, quem nos acompanha há bastante tempo sabe que o podcast ele vem como um transbordo na minha vida. Eu senti a necessidade de trazer as histórias das pessoas de Umuarama para os moaramenses se inspirarem. Muitas vezes a gente busca referências muito distantes, muito longe, sendo que tem coisa boa aqui em Umuarama. E o acesso também é mais fácil. Então, se alguém foi impactado e quer falar com o Rafa, é fácil. É só chegar lá na Black Soul lá, ou falar diretamente no Instagram do Rafa. Inclusive, fala qual que é o Instagram da escola, o seu. Isso, nós temos a escola de música, né? Para quem não conhece, chama Instituto Black Soul. O nosso foco é qualidade de vida. Pense nisso, qualidade de vida. É isso que a gente trabalha lá, tá? A música é uma ferramenta que Deus deu na nossa mão, mas o nosso foco é qualidade de vida. Trazer para você os benefícios e o prazer que a música pode gerar na vida de uma pessoa. Nosso Instagram da escola é Instituto Black Soul, tá? Aí, claro, muita gente pergunta... Você é mentor também e tal, quiser falar o seu também, pode falar, tá, Rafa? Ah, sim. Então, depois dessas fases, né, da vida, Deus me proporcionou descobrir uma outra área, que é uma área que eu não atuava,
não tinha conhecimento, não tinha formação disso, de nada, de nada, de nada. Mas um belo dia, a convite de uma pessoa muito especial, que é a Jane, do Sebrae, a Jane falou assim, Rafa, você pode dar uma palestra pro Sebrae? E aí foram as minhas primeiras 3 palestras. Dei 3 palestras pelo Sebrae, começando no Sebrae. Depois dali eu comecei a receber convites para fazer outras palestras e assim por diante. Aí fiz minhas primeiras turmas do curso de oratória. Agora a gente vai para a 16ª turma do curso de oratória. Comecei a desenvolver materiais, comecei a desenvolver programas. E aí migrei para online. Hoje eu tenho mais de 700 alunos no online que estão comigo, né? Que legal. Se você olhar meu WhatsApp aqui, você vai ver as minhas turmas, né? Das mentorias. Que legal, então, cara. Tem a galera aí que eu faço minhas mentorias no online, que eu trabalho com eles. Comecei a desenvolver meus cursos, comecei a palestrar mais, comecei a sair para fora, comecei a dar formações, não somente nas palestras, mas em igrejas também. Aí fui chamado por Deus para pregar. Me formei em teologia, fiz 3 anos de teologia, e aí comecei a servir a Deus também. Tudo nessa época aí, galera. Tudo junto. Veio tudo na no mesmo, tudo no mesmo bolo, né? E uma das coisas interessantes, ontem perguntaram para mim assim, né? Cara, se você fosse dar uma dica, porque ontem, a hora que eu estava conversando com a pessoa achou que o podcast ia ser num horário que ela conseguia assistir. Eu falei, bom, eu não sei que hora que vai o podcast, mas... A gente vai mandar o link, o episódio é gravado. Daí ela falou assim para mim, que dica você daria? Eu falei para ela, tem 2 coisas que marcaram minha vida. Então solta as 2. A primeira é, um barco sem direção, nem o vento ajuda. Lembre-se disso. Um barco sem direção, nem o vento ajuda. E aquelas pessoas que não estão dispostas a vencer as pequenas batalhas do dia a dia, não estarão prontas para receber as grandes vitórias do futuro. Né? A palavra de Deus ela é muito clara. Se você é fiel no pouco, Ele te confiará mais. O seu futuro só chega se você viveu hoje. Lembre-se disso. Você pode planejar tudo, Rick, a revista 5 anos, tudo. Mas o seu futuro só vai chegar se você viveu hoje. Sua filha, seu filho só vai te chamar de herói se hoje você plantar a semente. Não é daqui 5 anos, 6 anos. O seu esposo, a sua esposa só vai te amar cada dia mais se hoje você fizer o melhor por ele e por ela. Entender que cada um tem os seus perfis, sua linguagem de amor, tudo isso. Tudo é plantado hoje, irmão. Ninguém consegue pegar uma semente, plantar hoje e colher o fruto amanhã. É no dia a dia, todos os dias. Graças a Deus, Deus deu a possibilidade de eu estar com o Rick hoje aqui no podcast, mas se você for falar para o Rick quando começou o podcast, talvez hoje ele se materializou. Não, tem 5 anos. Mas no coração vem há muito tempo. Então, tem 5 anos. O seu futuro só chega se você viver o hoje. Se você não tem direção de vida, se você não tem plano, se você não tem ordem, você não vai chegar a lugar nenhum. Isso é verdade, Rafa. Só se materializou agora, mas tem 5 anos que eu tenho vontade de fazer isso. Tem 5 anos que eu emano energia para isso. Tem 5 anos que eu olho isso e eu só não entendia como fazer isso. Sim. De uma forma que impactasse. Até que um dia eu falei, caramba, eu tentei acessar pessoas. Eu tentei de várias formas acessar pessoas. E aí eu vi que não conseguia. E aí eu falei assim, tá aqui. É o acesso. Eu vou trazer isso de forma regional. Eu não sonhava em ser grande apenas para, todo mundo ver pessoas de fora. Eu queria que pessoas de Umuarama enxergassem aquilo que eu enxergava nas pessoas. Sim. Eu visito muita gente, conheço muita gente da cidade. A minha profissão me propõe isso. E eu escutei muitas histórias. Eu fiquei, cara, essas histórias têm que ser contadas. Essas histórias precisam ser contadas. Fala pra nós uma história que te marcou nessas andanças aí. Cara, essa foi uma, né? Sabendo agora, mas uma história muito bacana que me marcou foi uma que eu entrevistei ontem. Cara, o cara, ele falou abertamente no peito, cara, eu quebrei, eu tinha 90 funcionários, eu perdi tudo e ele é um senhor de 62 anos. E eu perguntei pra ele, qual que é o seu maior sonho agora? Ele falou assim, meu maior sonho é ter pelo menos alguma coisa, porque eu tive tudo e eu perdi tudo. Ele teve tudo, ele tinha muito dinheiro. Ele perdeu tudo e aí agora ele recomeçou. Então um cara de 62 anos recomeçou. Um cara de 62 anos, irmão. E uma coisa que me impactou da história dele é que pra ele conseguir muita coisa, ele sacrificou muito a família dele. Ele ficou 29 anos casado, morando em São Paulo e a esposa aqui. E ele via ela de vez em quando, no final de semana, ela ia pra lá, ele vinha pra cá. E aí quando ele volta quebrado.
Nossa. Cara, tipo, pra mim, isso... Eu não consigo ficar 2 semanas longe da minha família, cara. Eu fico louco. Eu deixei de atender... Eu fechei 3 cidades da revista por conta disso. Eu falei pra minha esposa, eu não vou pegar mais estrada, chega. Não compensa, não preciso, não quero. Me vire um Moarama, faça acontecer um Moarama do meu jeito. E eu não pego mais estrada. Aí por isso que a gente remodelou o rebranding da marca para voltar à expansão de franquias, porque a unidade própria, para mim, o propósito do dinheiro não era maior do que o propósito da minha Você família. tem unidades próprias, fora o Moarama. Minha é só o Moarama Só agora. Moarama. Agora as demais são franquias. Eu não unidade própria me leva a lugares que meu propósito de família não é alinhado mais, porque me faz ficar longe deles. E quando tem um franqueado, a empresa é dele, ele cuida, o suporte dele é ele vir aqui. E quando a filial é funcionário CLT, eu tenho que ir lá. Tem uma história que pediram para eu contar no seu podcast aqui. Manda. Naquela época eu tava quebrado. Um dia eu saí com a minha filha de carro, com a mais velha. E meu carro acabou a gasolina. E aí, para não mostrar pra minha filha, né, que a gente tava passando por uma dificuldade, eu abri a porta do carro e falei para ela assim: hoje a gente vai fazer uma brincadeira. Hoje o papai vai te empurrar dentro do carro. E ela: sério, papai? Eu falei: sério, filha. E eu andei mais de 1 quilômetro empurrando o carro com a minha filha dentro. Até chegar no posto ideal aqui, ó, na Baixada Paraná. E ela gritava assim dentro do carro: empurra, papai, empurra, papai. E eu empurrando o carro. Caraca, velho. E, cara, pra você ter uma ideia, estou falando de avenida, tá? Meu carro acabou a gasolina na avenida. Eu parei no posto ideal, nunca esqueço. Até abasteço lá, nesse posto, porque me trataram muito bem, cara. Eu abasteci R$10, que era o que eu tinha no bolso. E todo mundo que passava, cara, muita gente passou e via que era eu. Ninguém me ajudou a empurrar o carro. Mas pra mim tá tudo certo, porque assim, foi um momento tão maravilhoso que eu vi com a minha menina. Até hoje, você acredita? Que ela olha pra mim e ela fala assim: papai, vamos brincar de empurrar o carro? Caramba, cara, que discernimento. Você tinha tudo pra murmurar, pra ficar bravo, pra mostrar uma outra reação, outro lado, e você... E esse menino, Discernimento. o menino que me atendeu no posto, que foi o frentista que abasteceu o carro, eu nunca esqueço. Nesse dia que ele conversou comigo, cara, um momento difícil, né? Porque eu não contei pra ninguém, só minha filha e eu que sabia o que tava acontecendo. Ele olhou pra mim, conversou e tal. Marcinho o nome dele. Ele limpa vidro. Aí a gente conversando, nesse dia eu falei pra ele: um dia você vai ser dono da sua empresa, irmão. Se você acreditar, você vai ser dono da sua empresa. Porque toda dificuldade faz a gente crescer. Ele não sabia o que eu tava passando naquele dia. Uhum. E hoje ele é dono da empresa dele. Ele tem uma empresa de limpar vidro, Marcinho Moreninho. Você vai passar aí pelas ruas da cidade, ele tá limpando o vidro. Que massa. Nesse dia que ele me atendeu, meu carro tinha acabado a gasolina, eu cheguei na banguela no posto, empurrando com a minha filha dentro. Nossa. Caramba, Rafa. E você reclamando da sua vida aí, né? Tá nos assistindo. Caramba. Ô, cara, que aprendizado, hein? Que aprendizado. Esse discernimento eu vou levar pra mim. Às vezes a gente murmura demais quando acontecem pequenos detalhes, pequenas coisas. Imagina uma situação dessa. Parabéns, cara. Você foi um paizão incrível pra sua filha. Nós ganhamos uma cesta básica e nessa cesta básica tinha vindo carne. Olha pra você ver como que Deus é maravilhoso. No Antigo Testamento existe uma história de um homem chamado Abraão. Quando Deus promete para Abraão que ele seria pai, é muito difícil de acreditar porque a idade de Abraão era muito avançada dele e da esposa. Mas Deus permite que ela tenha um filho. E após ela ter um filho, esse filho cresce. E o Senhor coloca a fé de Abraão em prova, para saber até que ponto Abraão estava disposto a ir com ele. E ele fala: Abraão, eu preciso do seu filho para o sacrifício. Abraão, como qualquer outro pai, você imagina? Como o cara não ficou? Cara, você me deu. Eu esperei uma vida inteira por isso, agora você pede de volta. Mas Abraão vai lá fielmente e leva. A hora que chega o momento do sacrifício, o Senhor fala: Abraão, você provou que você tem fé. Pega aquele animal ali e sacrifica no lugar do teu filho. Não precisa provar mais nada. Fazia tempo, irmão, que eu e a Paula a gente não comia carne em casa. Nós ganhamos uma cesta básica, nessa cesta básica tinha carne. Naquele dia apareceu uma senhora na frente da nossa casa e falou assim: vocês não têm um pouco de carne para me dar? E a Paula olhou para mim, eu olhei para a Paula e a gente deu para aquela mulher. Cara, sem nenhum apego no coração, sabendo que a gente estava fazendo a vontade de Deus. A gente deu e ela levou.
E ela foi específica, Rick. Porque, ó, a gente tava sem comer carne há muito tempo. A cesta básica veio com carne. Que não é normal, né? Não é normal. Não é normal. Exatamente, não é normal. Ela pediu carne. Você tá doido. Cara, Deus tá falando com as pessoas o tempo inteiro. É, gente que não Em ouve, todos os né? momentos. Em todos os momentos. Se você conseguir discernir isso, se você conseguir compreender isso, você vai pegar grandes insights, sabe? De Deus na sua vida que você jamais imaginou. Por exemplo, nós já vamos encerrar. Nós já vamos encerrar. Não, É que eu tranquilo. começo a falar, Fica tranquilo. mas olha, pensa assim. Por que às vezes Deus não responde a oração de uma pessoa? Nós falamos sobre isso hoje. Por que às vezes você não consegue discernir a voz de Deus na sua vida? Porque nem sempre Deus precisa falar. Às vezes, o silêncio dele está dizendo para você o seguinte: a resposta já está em você. Eu não preciso falar nada. Se Deus não está falando nada, é porque você já tem a resposta. Eu chorei muitas noites, irmão. Muitas noites. Muitas noites eu chegava na escola. Eu chegava de manhã na escola, não tinha ninguém. Eu ficava lá sozinho. Sozinho. Só pensando na vida. E eu não escutava a voz de Deus. Eu não sentia um arrepio, eu não sentia nada. Nada, nada, nada. Até que um dia Deus falou comigo no silêncio. E aqui eu quero deixar uma semente plantada no coração de muita gente. Você já escutou o barulho de uma árvore crescendo? Não. Você só escuta o barulho da árvore quando ela cai. A gente cresce no silêncio, cara. Hoje você está sabendo da minha história. Mas a gente cresce no silêncio. Deus fala no silêncio. Sabe, talvez tem muita gente que está assistindo esse podcast agora só para chegar nessa parte, para imaginar assim, cara, eu estava esperando Deus falar comigo em algo. Mas hoje a pessoa entende que o silêncio também é a voz de Deus, dizendo que ele não precisa falar nada. Tudo que você precisa já está em você. Você tem vida, você tem saúde, você tem possibilidade de estudar, você tem possibilidade de fazer as coisas. Então vai, faz. Saca? Não vai existir empreendedor, não vai existir empreendedora, médico, médica, advogado, seja quem for que está vendo esse vídeo. Não vai existir o melhor momento. Esse negócio de, o melhor momento é agora, o melhor momento... Você pode planejar, e aí existe a estratégia. O passado, você analisa, corrige o presente e planeja o futuro. Seu futuro só acontece se você fizer hoje. E se você não estiver fazendo nada, seu futuro não vai chegar. Então esse momento ideal, ele não existe se você não trabalhar hoje. O silêncio de Deus para nós é simplesmente ele falando assim, eu não preciso falar nada. Tudo que você precisa está em você. E eu parei muito tempo da minha vida, e é por isso que eu preciso falar isso no podcast. Às vezes tem gente que está parada aí esperando o melhor momento. Eu parei muito tempo da minha vida esperando o melhor momento para fazer algo, e esse momento nunca existiu. E Deus mostrou para mim que não é sobre o melhor momento. Quando o Senhor chama Pedro tem a melhor pescaria da sua vida. Como empresário, é como se o Rick tivesse assim, cara, você vendeu 300 unidades de revista hoje. Você vai ter que contratar mais gente, você vai ter mais demanda, vai ser uma coisa de louco. Só que ao mesmo tempo que Deus dá a maior pescaria na mão de Pedro, ele fala para ele assim, agora me segue. Deixa isso aí para trás e me segue. Você imagina que loucura? O cara olhar e falar, rapaz, agora que eu consegui o que eu precisava, que o Senhor me deu essa oportunidade, eu vi as coisas acontecendo. Deus vai e pede tudo e fala para ele, agora você me segue. O que isso tem a ver com silêncio, irmão? Pode ser que você até consiga escutar a voz de Deus. E é normal, Deus fala através de um podcast dele, na sua Bíblia, Deus fala em todos os momentos, pode acontecer. Mas pode acontecer também de você não escutar a voz de Deus e entender o que é o silêncio. E aí pode acontecer a terceira coisa, que é tudo que você almeja, Deus proporcionar para você acontecer igual esse senhor aí. Aí ele fala, agora eu quero tudo. E aí você precisa estar pronto. Você precisa se preparar. Então aquela fala que eu falei de São Paulo, resume o podcast. Aprenda a viver no pouco e no muito. Mas não pense que a sua felicidade está nas coisas. Elas não estão nas coisas. Ninguém está nem aí para o seu doutorado, para o seu diploma, para a sua conta bancária, para o dia que você for para Aparecida de Souza. Não, todo mundo tá no mesmo buraco.
30 dias depois, ninguém mais vai lembrar de você. Uhum. Agora, E também lembrar com você enterrado não faz sentido. agora, a tua família, as pessoas que Deus proporcionou estar ao seu lado, que é missão de vida sua, tornar essas pessoas melhor, o seu legado, isso é eterno. Uhum. Isso é eterno. Você vai, o legado fica. E pense o seguinte, qual que é a história que vocês querem, né? Que os teus filhos contem para os amigos deles sobre vocês, se vocês não estiverem mais aqui. O que vocês esperam que os seus filhos falem de vocês quando vocês não estiverem mais aqui? É isso que eu pensei no pior momento da minha vida. O que os meus filhos vão falar de mim se eu for embora? Se eu desistir? Sabe? Se eu não levantar? É isso. E hoje eu tenho a possibilidade de, mesmo no pouco, me reerguendo, os meus filhos olharem para mim e falar, ele é meu herói. Top. E a minha esposa falar, esse é o homem da minha vida. Fechou. O que vem daqui para frente, Rick, Isso é a maior força do mundo. consequência. Tá num podcast como esse, muito massa, trocando essa ideia, esse bate-papo, é consequência. Tem muito mais, né, Rafa, pra contar. Acho que eu vou ter que gravar mais um. Gravar mais um, porque tem muita coisa boa ainda. É que o nosso tempo é limitado, mas, cara, parabéns. Parabéns, cara. Valeu mesmo. Obrigado por partilhar tanto. Agradeço. Por ensinar tanto, por tocou em mim. Você falou um número exato de loja que eu tenho intenção de abrir. 300? Aham. Ó, Deus fala o tempo inteiro. Caramba, é incrível isso daí. De verdade mesmo, de verdade. E eu acho que não faz nem sentido a pessoa viver sem propósito. Ela só sobrevive, ela não vive. Exatamente. Quem quiser acompanhar meu Instagram, o Rick falou aquela hora, eu não acabei não falando do meu Instagram, né? Meu Instagram é o Rafael Máximo. Máximo é meu sobrenome. Tá? E por que eu coloquei o? Porque já tinham outros Rafaéis aí no mundo com o sobrenome Máximo também. Então, eu coloquei o Rafael Máximo. Todos os dias de manhã você vai entrar lá, tem uma palavra de Deus para você. Partilho muito nas caixinhas de pergunta, respondendo dúvida da galera, de coisas que eu passei e que a minha missão de vida hoje é ajudar pessoas a não precisarem passar por isso. Essa é a minha missão de vida. Isso aí. Ajudar pessoas a não precisarem passar pelo que eu passei. E entenderem que a riqueza principal da vida está em Deus e na família. Pronto, é isso que eu faço hoje, sabe? Tem minhas mentorias, meus cursos online. Agora eu estou palestrando bem menos, dando menos formação em empresa, porque eu estou atendendo bastante no online. Então o online está me dando uma demanda muito boa. Mas daqui a um tempo vou abrir novamente a agenda para estar indo nas empresas e eu falo sobre propósito de vida, tá? É isso. Não é sobre palestra motivacional, eu falo sobre propósito de vida. A pessoa entender o caminho dela, entender o que ela faz nesse mundo, entender o que ela precisa, né, de recursos para ela desempenhar melhor sua vocação, é isso que eu falo. Então, quem quiser, tem minhas mentorias, fique atento lá no meu Instagram, sempre eu abro novas turmas. Daqui a uns dias a gente vai abrir uma turma novamente, né, da mentoria Seja o Diferencial, que é isso que a gente acredita, pessoas que fazem a diferença, transformam, né, os ambientes, os locais. E muito obrigado, Rick, muito obrigado também à tua esposa, a toda a sua equipe aqui, pessoal que me tratou super bem. Já comi um prato inteiro desse aqui, já tomei 4 cafés, água aqui nem se fala. E com certeza, irmão, espero voltar novamente. Volta sim, já é convidado. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. Obrigado mais uma vez, Rafa. Que Deus continue abençoando você, te mantendo no caminho, que você continue tendo esse norte, a família toda organizada. Parabéns por isso. Obrigado aos nossos patrocinadores, Filato Bene, a marca que veste líderes, o Cláudia, que está sempre servindo nosso coffee aqui. E é isso aí. Valeu!